Boa noite, meus amigos da DEFCON. Estamos aqui hoje com duas figuras ilustríssimas convidados aqui. À minha esquerda temos o Rodrigo e à direita, Rafael. E assim, passo a palavra para que vocês se apresentem. Eu primeiro? Lógico, você é o mais importante. Então vamos lá. Meu nome é Rodrigo Alves, sou policial penal há 15 anos, instrutor de tiro há 6. Como sempre digo, na verdade, sou o eterno aluno, o eterno estudante, né? Sou instrutor nas horas vagas. Trabalho atualmente hoje no setor de operações especiais do DPI no Paraná. Eita! É o nervosismo que está participando do podcast. Meu sonho de infância era participar de um podcast, é a primeira vez na vida. Eu sou um eterno consumidor de podcasts, desde que eu descobri ele faz uns 3 anos. Acho uma plataforma excelente para ter conhecimento. E o que mais que tem que me apresentar? Acho que é isso. Pô, depois da sua apresentação eu fiquei até sem graça, cara. Você estudou da onde? Na verdade, eu atuo tanto na Academia Brasileira de Armas, né, quanto tenho a minha empresa particular também. Faço algumas institucionais, particulares, em diversos locais. Mas atualmente estou atuando mais na Academia Brasileira de Armas. Show de bola. Agora sou eu? É isso. Você, o Cobra Kai. Detalhe, uma coisa que eu esqueci de falar só. Sou instrutor credenciado pela Polícia Federal. Quem quiser aplicar teste de tiro para aquisição de armas ou renovação de registro, jabazão, nervoso, contacte-me. Bom, eu sou o Rafael, sou instrutor da Academia Brasileira de Armas, sou acadêmico de Direito e é isso aí. Basicamente isso. Sou também tem mais aí, não é possível, não é tão raso assim. Também né, sou raso feito uma poça. Eu também sou instrutor na ABA, como eu tinha falado, sou Nerd tático. Nerd tático, né? Gosto muito de equipamentos e táticas e técnicas. Comecei como aluno desses caras, sou cria desse cara que eu tenho muito orgulho de poder trabalhar junto com ele também hoje. Faço churrasco lá na ABA também, né? Nas horas vagas. Isso né? É importante. Muito bom, por sinal. Manutenção nas armas. É tipo o Padawan, assim, sabe? Entendi. Você aspira. Exato, o Aspone, o Aspira, o Padawan, sei lá como é que se diz. O pé de cabra. Pessoal, foi meu professor aí na ABA também. Pedi pra eles virem aqui pra falar de muitos assuntos, mas especialmente... Me presta esse negócio aqui. Qual deles? Aqui da ponta. Esse aí. Aqui? Vamos falar de balística. Capota, gira, procurado, terminal, inicial. Eu não sei de porra nenhuma. Ponto de ônibus, tubo. Ponto de ônibus, como é que faz? Bala, quebra, projétil, como é que é? Não, bala, projétil. Eita, pô. Ó, tá vendo? E não deflagra a hora que cai também, né? Ela sai inteira, assim que nem no filme. Se é balística, é só a ponta. Tá. Podemos começar? Já estamos falando aí, pô. Por onde começaremos? Por partes, como diria Vamos Jason. por partes. Exato. Abre uma pauta aí, vazia, a gente... Comecei com balística. Capota? Vamos... Isso aqui capota? Vai assim? Não. Vai assar? Como é que faz? Não, na boca do cano. Ela pode capotar a partir do momento que ela encontra uma resistência, né, um meio intermediário ali, ou um meio hidrossólido, né, o corpo humano, alguma coisa do tipo. Alguns tipos de munições podem vir a capotar, são projetados para isso, mas isso depende de vários aspectos, dentre eles, inclusive... Eita, tá difícil hoje. Dentre eles, inclusive, o tamanho de cano, o tipo de projétil, a distância que atingiu o alvo, enfim, é uma série de fatores. Até fazendo uma alusão, né, ao João, que usou aquele termo da balística terminal, a balística do caos, né? Exatamente, ele e o Doc, né? Então, a balística terminal é a balística do caos. Então, você não tem como você prever todas as variáveis possíveis, imagináveis que podem acontecer. Então, é uma coisa que realmente, por mais que você estude, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não sabe nenhum grão de areia no deserto. Então, é muita coisa. Então, a gente fala sobre balística, a gente precisaria aqui de mais ou menos uns 365 dias, assim, falando a fio. Pode ser que a gente chegasse a alguma coisa esclarecedora. Mas vamos tentar condensar isso em algumas minutos. Eu falei, pô, vamos encerrar essa noite. Eu achei que ia aprender alguma coisa, então eu pra coçar a cabeça, porque... Vamos lá, eu só queria começar antes, então, que até foi perguntado, né, com relação ao termo bala, né, é uma coisa, acho que uma curiosidade interessante para a gente começar a abrir o assunto de balística.
O termo bala, historicamente falando, não é errado. Tecnicamente falando, sim. Né? Um instrutor de tiro, alguém especialista nessa parte, chamar uma munição de bala, tecnicamente errada. Né? A mesma coisa que, até eu uso como referência nas instruções, a mesma coisa que um mecânico da Ford chamar o parafuso daquele parafusinho do bagulho do trequinho. Tipo, né? Tem que ter o nome técnico. Ele tem que conhecer o nome técnico daquilo. Mas o nome técnico seria munição. Porém, todavia, contudo, entretanto, o termo bala surgiu lá da época dos bacamartes, né? Como é que chama? Rafael, me ajuda, você quer ter Cara, o historiador aqui é você. As armas longas de antecarga. Enfim, Exatamente. as armas longas de antecarga. Lembra? Todo mundo já viu no filme lá, né? No filme lá do Patriota, os mosquetes, obrigado. Os mosquetes. Essa é cultura, rapaz. Então, que todo mundo já viu em algum momento, em algum filme, aquelas armas que você colocava, né, a pólvora pela boca do cano, aí socava, daí colocava uma bucha, socava, colocava os balins, né, de chumbo ali, né, os vários chumbos, ou um chumbo só, socava, aí assoprava lá o pavio e dava o disparo. Então eram 4... Bem rápido. Bem rápido. Eram 4, 5 processos que você tinha que fazer antes de efetuar um disparo. Até que alguém teve a brilhante ideia e falou assim, cara, se eu tenho que colocar pólvora, bucha e chumbo, por que eu não coloco tudo isso dentro de um pacote de papel? Não chegou essa tecnologia ainda. Isso lá a gente está falando de... Estou me acelerando. Da Guerra Civil Americana lá, enfim. Que alguém teve a brilhante ideia e falou assim, cara, se eu colocar isso tudo num pacote de papel, enrolar como se fosse uma bala, eu coloco tudo isso de uma vez só. Né? Eu poupo processos. Pô, bala em inglês é bullet. Achei que era alguma os alunos não tinham me ligado nisso daí, mas faz sentido, né? Então, daí que surgiu o termo bala. Balinha. Né? As balinhas, que daí eu tinha pólvora, eu não, porque eu não morava nessa época. Parece um papelote, né? Exatamente. Um papelotezinho. Agora que você tá parece falando, uma bala. Eu tô me lembrando um pouquinho dos filmes que aparecem. Que o cara pega ali um papelote, né, uma bala, coloca lá dentro, lá, soca e dá o disparo. Então, daí que surgiu. Então, historicamente falando, está correto. Né? O termo bala, assim como o termo pente, né, que é comumente falado, para o carregador, tecnicamente chama carregador. O pente vem dos primeiros, né, carregadores lá, que eram só uma haste de metal que encaixava M1 Garand. M1 Garand, onde você só encaixava ali as munições ali para poder colocar elas de uma maneira mais fácil. Então rápido, parecia um pente, parecia realmente um pente. Então daí esses termos surgiram da história da criação, né, desses objetos. Então não está totalmente errado. Tecnicamente não é o correto. E uma galáxia muito distante. Né? Exatamente. Eu acho que a parte mais interessante, Vaz, da gente abordar essa questão de balística, foi como o próprio Rodrigo falou, que, cara, é a balística do caos mesmo, né? Mas eu acho que seria extremamente relevante que a gente abordasse... Você não tá no negócio de justiça, não. Não, tudo bem. É mais informal o negócio, tá. Um pouquinho mais. Não, mas a gente abordar muita coisa falada, replicada, principalmente por experiências empíricas, né, subjetivas, e também no hollywoodianismo, né, cara? Os filmes de Hollywood trouxeram muitas coisas que são intrínsecas na cabeça das pessoas, e uma das coisas delas que eu acho sensacional, principalmente nos encontros do Defesa, né, que a gente tem um Gun Experience, e aí muita gente chega lá exatamente para ter esse primeiro contato, que nunca mexeu numa arma e tal, e aí eu explico ali a questão das regras de segurança, não é um curso nem nada, é um Gun Experience, então a gente acaba mais se preocupando com a questão das regras de segurança, né, para não acontecer nenhuma bosta. E bom, se eu podia falar palavrão, eu vou falar então. E aí você vê as pessoas fazendo umas posições de tiro não ortodoxas, assim, né? Aquela empunhadura Xícara Pires e tal. Coisa que se vê muito em filmes. Charles Bronson. Exato, exatamente. Também esses conceitos que as pessoas têm, que quando as pessoas são alvejadas, né? Por uma 12 gauge, por exemplo. Voa 2 metros para trás, né? Aquela cena... E por incrível que pareça, não voa. Não voa. Poderia, não né, voa. Cara? Isso é tão mais legal, cara. Dá uma sensualidade no disparo, né, cara? Sim. Brincadeira, rapaziada. Não é nunca legal dar um tiro, tomar um tiro, né? Mas de maneira estética. Mas a questão, e principalmente, que eu acho que entra bem a calhar nessa discussão de balística, aquelas cenas de novela, né, que o cara toma aquele tiro, daí ele fica que nem o Kiko no Mamãe Querida, assim, uns 20 minutos, né, aquele saco eu vou morrer. Jogo canalha, você me atingiu, né, e as pessoas têm essa noção de que a pessoa, a partir do momento que é alvejada por um projétil, ela vai cair, né, e isso é uma coisa duramente replicada,
e até depois um conceito que a gente pode entrar, e eu tenho todo cuidado em falar sobre isso, vocês trouxeram juristas aí muito bons, né, que sabem falar disso muito melhor do que eu, mas não existe, né, uma incapacitação imediata, a não ser que um projétil acerte o tronco encefálico ou a medula espinhal alta. Né? Então a gente fala basicamente no T da morte, né? Entre os olhos aqui, que basicamente é aquele que chuta o fio da tomada, o cara cai no próprio eixo. Bate no interruptor. Exato, desliga a chave ali e acabou. Né? Fora isso, a gente pode falar, e existem nomenclaturas diferentes, eu particularmente gosto de falar que toda incapacitação é cerebral. Né? Seja ela primária, por ter sido atingido numa região sensível ao ser humano, né? Ou secundária, que seriam nos órgãos, né, como pulmões e intestino, né, muito vascularizados, que exatamente por essa lesão vão causar uma perda massiva de sangue, que vai levar o cara à hipóxia, né, o choque hipovolêmico pela baixa de perda sanguínea. Ou, né? na verdade, até só fazendo um complemento, o que vai fazer, num primeiro momento, né, ele desfalecer, né, digamos assim, ou ele parar aquela ação que ele está fazendo, é a própria queda da pressão sanguínea, né? Exatamente. Quando eu tenho, quem que já viu, né, ou já presenciou, sabe de pessoas que têm pressão baixa, por exemplo, que a pessoa desfalece, né? Realmente, quando baixa a pressão. Apaga, né? Realmente isso acontece quando você perde muito sangue. Sua pressão sanguínea baixa, você desfalece. Né? E fatalmente isso leva, né, à incapacitação total pela falta de oxigenação no cérebro, mas uma coisa assim muito prolongada. E aí que a gente fala da questão da balística do caos, que isso pode levar 3 segundos, 3 minutos, 3 horas, 30 dias, né? Então, assim, eu acho que o mais importante ressaltar é que não existe uma ciência exata, né? Esse projétil, por exemplo, de 38 SPL, 9mm Luger, qual seja, pegando naquela região vai matar o cara na hora, né? E durante muito tempo existiram diversos tipos de estudos que falavam essas coisas, né? Stop and power lá? De poder de parada, essa coisa toda. E isso, pra nós, assim, que eu acho que é a parte mais interessante de desmistificar isso aí, é porque isso é levado como ciência geral, principalmente na magistratura. Então tem muitas pessoas que... isso no Brasil? No Brasil. Ainda usam isso como base? Sim. E aí tem muita gente assim, tomando um excesso de legítima defesa, ou mesmo um homicídio, né? Que não merece prosperar de maneira nenhuma, cara. Assim, a questão é como a gente tem esses resultados tão erráticos, e eu não estou falando só de projéteis nacionais ou importados, isso é uma questão fisiológica do combate. E principalmente o cara tomando uma coisa que ele não mereceria, o cara sendo tratado como um criminoso porque ele disparou mais de uma vez, aí entra a questão de excesso e tal, são coisas ampliadas única e exclusivamente por falta de informação moderna, né? Por exemplo, essa questão do Stop Power que você comentou, os caras não falam mais em Stop Power nos Estados Unidos desde os anos 70. No mundo inteiro, né? Dos anos 80, né? Eu falo dos Estados Unidos porque fatalmente é o país que mais tem acesso a armas e por exemplo, é um dos que mais estudam, na verdade. Exatamente. Tudo isso que a gente está falando são dados do FBI e são coisas que a gente comenta bastante. Eu acredito fielmente que eles não são os melhores operadores de armas de fogo do mundo, em que pese são policiais que dão mais de 5.000 disparos na academia só de pistola, fora as outras armas. É aquela máxima, né? Mas também onde você tem quantidade, naturalmente sai qualidade. Né? Com certeza. E assim, eles têm um investimento enorme, né, em ciência, em laboratórios tecnológicos, tanto que assim, todas as informações mais modernas que a gente tem, não só de balística, mas de criminologia, né, de efeitos de combate e tal, vem deles, né? Sim. 2 caras que eu sou profundamente fã, e é o Dr. Fackler e o Dr. Vincent de Maio, que, porra, os caras são fodidos mesmo. Tudo que tem de mais moderno tá saindo. Uma coisa que falar, o FBI é a polícia que mais estuda, na verdade, né, que mais produz, na verdade, material científico é o FBI, né, no mundo. Isso, pelo menos do que tem, a gente tem nosso acesso, né? Eles têm um levantamento, né? Eles têm um estudo muito grande. Então isso serve de embasamento para muita coisa, que infelizmente no Brasil está começando a chegar agora. Né? Tipo, tem coisas de estudos de 20, 30 anos atrás que agora está começando a vir à toa. Desde quando vocês acreditam que tá vindo esse negócio? Você que está... Enfim, o Rafa é o Padawan, então você tem aqui uns 15 anos pelo menos de polícia, então vamos lá. Né? Desde quando você começou a sentir esse vento de mudança aí no estudo do... Aqui no Brasil? Você consegue datar mais ou menos? Algo eu digo talvez uns 5 anos pra cá, assim. Com o advento da tecnologia da internet mudou muita coisa, facilitou bastante. Na internet a gente tem acesso muito fácil à informação. Né? Isso por um lado é bom, por outro é ruim, mas enfim. Normal, a gente não tem um filtro da informação, mas assim, tem muito acesso a muita informação. Então, e instantâneo.
Então, assim, eu consigo ver, tipo assim, coisas que a gente falou, de estudos lá dos Estados Unidos, do FBI, que há 20, 30 anos atrás já falavam isso não chegava no Brasil. Com a internet, isso aqui fica muito mais fácil. Você consegue achar muita coisa em matérias, assim, que você clica no link e cai ali. Exatamente. Não precisa nem pensar, né? Fica os dois com o Google falando, mas isso aqui... Sim. Até, por sinal, eu ia fazer um pequeno comentário sobre essa questão de poder de parada, né? Queria fazer uma pergunta também depois que você... Tá. Eu achei muito interessante e louvável, né? Basicamente, a gente tem testes lá dos anos 1700, 1800, mas falando já de um pouco mais moderno, né? Poxa, em 1909, o Thompson e o Lagarde eram dois estudiosos que começaram atirando em cadáveres pendurados e eles calculavam quanto que um cadáver pendulava ao ser alvejado. E para eles, quanto mais o cadáver pendulava, mais poder de parada aquela munição tinha. Entendi. Posteriormente, eu não me recordo o nome agora, ficou feio, mas eles pegaram uma espécie específica de cabra, se eu não estou enganado. Não foram cadáveres humanos, né? Não. Esse era com cadáver humano. Cadáver humano. Tá. Eles pegaram depois uma espécie específica de cabra, que eu não manjo muito de raça de animal nem nada, e basicamente eles davam diversos disparos com diversos calibres e mediam o tempo que aquele animal levava para morrer. Então, basicamente, o que morria mais rápido tinha mais poder de parada, digamos assim. Era bem empírico, né? Sim, totalmente empírico. Totalmente. E aí houveram, diversos tipos de testes, e um que eu gosto muito, o Marshall e o Shannon, que acho que foram os caras mais humildes, que escreveram durante muito tempo e depois voltaram atrás e falaram assim, cara, tudo que a gente falou, esquece, não é bem assim. Isso foi em 1992, até deixei anotado aqui num texto que eu gosto muito deles, mas eles estavam falando assim, não existe calibres paradores de homens. Não existe essa coisa de poder de parada com um tiro, né? E acho que foi uma coisa bem fatídica, né? Desde aquele o shootout de Miami, de 86, Sim. que ficou muito... Ali o FBI começou a estudar fortíssimo, né? E não só da questão balística, mas dos treinamentos dos caras, né? E aí essa coisa toda caiu por terra, literalmente. Acho que daí começaram a sair os grandes materiais sobre isso, né? Sim. Lembrando que a gente estava conversando aqui antes, eu estava relembrando, né? Essa matéria, esse material, que eles começaram a desenvolver essa ideia de poder de parada, né? Stopping Power, é de 1889, né? Então, faz algum tempinho. De lá pra cá, muita coisa evoluiu. Não, e comercialmente falando, foi lindo, né, cara? Porque, sei lá, a Remington fazia uma munição e falava que no calibre, sei lá, 9mm tinha 79% de poder de parada. Aí a Smith Wesson ia lá e fazia outra. Não, a minha tem 92%. Aí a outra minha tem 97%. Vamos lá, talvez já entrando nessa questão, não sei se a tua pergunta era sobre justamente o poder de parada, ou acho que antes da gente começar a explicar e desmistificar o poder de parada, seria importante a gente conceituar o que é. Né? De onde surgiu o Stopping Power? Conceitua, que depois eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso também. De onde surgiu esse termo, né? essa designação de Stopping Power? Foi, né, lá de 1889, eu não lembro o nome dos dois, mas eu sou péssimo com nomes. Como é que é o nome deles? Evan Marshall? Não, o Marshall é mais pra frente. Eu acho que esse começou com o Thompson e o Lagarde. Depois eu vou pedir pra vocês verificar esse negócio que a gente bota no... Eu vou verificar isso aí. Lembrar de nomes não é meu forte. Então ele começava a fazer estudos justamente para poder tentar achar, né, uma munição que fosse mais efetiva. Então eles começaram a fazer esses estudos em pêndulo cadavérico e tiros em cabras e bem por empirismo para tentar chegar assim, qual que é a munição mais adequada que eu dê um disparo e ela seja mais provável daquela ameaça parar, né? Então assim, uma ameaça está agindo contra alguém, né, com um único disparo, esse é o conceito do Stopping Power, com um único disparo, a porcentagem de que aquela ameaça cesse, porque eu consigo cessar ela com um único disparo. E daí fizeram estudos nisso, e depois, anos depois, né, 15, 20 anos depois, eles fizeram um estudo definitivo, né, onde eles chamaram de estudo definitivo, onde eles desconstruíram justamente tudo aquilo que eles construíram ao longo desses 15 anos, reconheceram que estava errado, né, o conceito estava errado, porque é o seguinte, a grande questão é que basicamente a gente pode cessar, né, ou neutralizar uma ameaça de 3 formas. Né, basicamente. Ou, como o Rafa falou ali, né, um disparo na região do tronco cefálico ali, né, que vai cessar a comunicação do sistema nervoso central com o resto do corpo, então o cara vai desligar, vai cair no próprio eixo. O tiro de comprometimento, né? O tiro de comprometimento, que a gente viu lá no sniper. O cara cai, liga. não tem nem espasmo muscular, ele simplesmente desliga. Mas é um tiro extremamente difícil, complexo, onde você tem que ter uma arma de precisão, uma munição específica, enfim, porque ela não pode desviar ali. Enfim, uma série de coisas que você não vai conseguir, a não ser por sorte, no confronto armado com arma curta. Se você correndo, o outro cara correndo,
Se você com batimento cardíaco acelerado e tal, você queria dizer que você vai acertar um tiro exatamente no ponto entre os dois olhos do cara ali, cara, é sorte. Só se for ladrão, né? Ladrão consegue. Na sorte, mas na sorte. Filho da puta, assim, né? Então, beleza. A outra questão, e que o Rafa me comentou, é a questão da queda de pressão sanguínea, que vai gerar hipóxia, que o cara vai desfalecer. Mas isso, fisiologicamente falando, ela pode demorar, como ele falou, 3 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 3 dias para acontecer. O que acontece? O cara vai ter que perder sangue suficiente para que a pressão sanguínea dele baixe a um tanto que o cérebro reconheça, opa, tem alguma coisa errada, preciso desligar. Né? Isso que acontece quando a pressão sanguínea cai. Só para vocês terem uma referência, né? Até o Dr. Manilha fala bastante sobre isso, sobre os 10 segundos do homem morto, que é o seguinte, se você der um disparo no coração de uma pessoa, explodir aquele coração, né? Ou seja, cessa, né, a circulação sanguínea nela naquele momento. Ela tem ainda de 10 a 15 segundos de ação consciente antes de desfalecer. Em de 10 a 15 segundos, um cara descarrega tranquilamente um carregador de uma pistola, talvez 2, se for um bom ateador. Então, assim, 10 a 15 segundos acontece muita coisa. Se você considerar que a média dos confrontos duram 3 segundos, 10 a 15 segundos é muito tempo. É tempo pra caramba. Pro confronto. Então, beleza. Tem um disparo muito difícil e tem um disparo que demora uma eternidade no confronto. E o terceiro fator, que na minha opinião é o mais importante, só que ele não é controlado pelo operador, que é o fator emocional ou psicológico, que é a questão da predisposição daquela pessoa em confrontar, em combater. Vontade de lutar. Né? A vontade de lutar. Exatamente. E isso vem muito da formação dela, da formação de caráter, formação de infância ali e tal, de treinamento, da experiência de combate. Né? Então, assim, é uma série de fatores que você não consegue prever. Não vou olhar para o Rafa e falar assim, cara, esse cara tem cara de quem vai combater. Aquele papo de rótulo, né? Você não consegue rotular, exatamente. Aquele cara vai fugir, aquele cara vai combater. Tipo, não tem como você definir isso. Né? Então, o cara pode se render a hora que vê sua arma, ou você pode com certeza não em 3 segundos disparos nele Sim. e ele continuar lutando, né? Os fenômenos deletérios do estresse. Tem várias situações, inclusive, de a pessoa apagar por fator psicológico, por fator emocional. O cara escutou o estampido do disparo e apagou. O tiro não acertou ele. Mas o cara apagou. Eu até ouvi uma história, cara, eu não me lembro aonde, eu até gostaria de fazer um comentário aqui. O cara que me instigou a estudar sobre balística terminal foi o Dr. João da Cunha. Ele foi delegado da minha cidade. Não é esse cara do que fala que o projeto fica tombando, tá? É o cara que realmente manja para um caralho de balística. Estuda muito, conhece muito. Ele foi delegado na minha cidade, eu conheci ele há um tempo atrás, e depois vim seguindo ele, sempre vi um cara muito técnico. E aí um dia eu fui perguntar pra ele, falei, cara, o que eu posso estudar pra saber mais sobre isso? Ele falou, mano, você fala inglês? Eu falo, sim. Ele falou, então vai lá na Bíblia, vai no de Maio, vai nesse cara, vai no outro e tal. E ali começou a dar uma... A gente começou, acho que também conversar mais e começamos a tentar produzir algumas coisas mais legais. Esse pessoal das antigas, essas referências, eles são acessíveis? Então, Vaz, eu vou te falar uma coisa. Depende do que você considera acessível. Dr. Fackler e Dr. de Maio, eu comprei todos os livros pela... Não pra todo mundo, obviamente, ir atrás, mas se vocês tiveram uma experiência, assim... Sim. Por exemplo, o livro do de Maio eu comprei pela Amazon, né? Um material que não tem no Brasil. Ou, consequentemente não é traduzido. Do Dr. da Cunha que você falou, não lá de fora. Sim, né? ele tem a balística para profissionais do direito, que tem uma pequena parte ali só de balística com o Dr. Sérgio também, né? Falando sobre isso. Armas de fogo. Para profissionais do direito. Armas de fogo para balística para alguma coisa para profissionais do direito. Já vou dar uma pesquisada que já te digo o nome correto. Além disso, a gente tem o João Bosco também, que, cara, é fantástico. Os livros dele são maravilhosos, são muito bem acessíveis, são livros de preço bem acessível mesmo. E, cara, esses caras também têm feito bastante material nas próprias mídias e lives e tal, que são muito boas. E eu acho isso bem legal. Eu tava ouvindo uma vez ele mesmo, o Dr. João, falando sobre isso, né? Que boa parte desses mitos, né, que são difundidos, a culpa é dos operadores, dos instrutores, da galera que demorou bastante tempo para falar sobre isso. Você imagina, olha o lapso temporal de quando se parou de falar de Stopping Power. É isso mesmo. E hoje a gente tem munições ainda vendidas com maior poder em Stopping Power, né? Então, é isso que eu queria, então, assim, quando vocês estavam falando, eu estava pensando aqui e tudo mais. É notório que a polícia do Rio de Janeiro usa 762. Sim. Por 51. Por 51. Não, nome e sobrenome. Sobrenome. Nato, né? Vamos lá. Então, 762 Nato. Pode botar, sei lá, que seja. Então, E eu tenho alguns conhecidos, alguns amigos da polícia do Rio de Janeiro, e falam assim, meu irmão, tu deu com esse troço aqui, onde é que foi o cara? Acabou ali. Aí tudo bem que a gente tá falando de... Tudo bem, se pegar na ponta do dedinho não vai derrubar, né? E o 22 no meio da testa faz mais estrago. Não, sim. Mas partindo do princípio, tem algum calibre
mesmo que não seja natural você encontrar, assim, esse papo de stopping power, eu entendi perfeitamente que em baixos calibres você não tem que fazer. Bom, mas daqui a pouco tu começa a ter uns calibres aí que infelizmente hoje em dia a gente vê na nossa realidade, não com tanta frequência, né? Graças a Deus nós como civis não, vocês como policial tem mais chance de ver, ou de pegar até, por exemplo, um rifle antimaterial. Ali não tem conversa, amigo. Onde pegar, parou, né? Podia falar um pouco das cavidades e posteriormente dos tipos, né? Não, começar com a pergunta bem que a gente faz geralmente nas instruções, né? Você prefere tomar um tiro desta munição aqui, um 454 Cazul, ou do 22 LR? É pra ter escolha? Porque eu prefiro não tomar de nenhum. Entre um e outro. Eu não quero tomar nenhum. De baixo, né? Se eu tiver que ter escolha, eu não quero nenhum nem outro. Tá bom, vou melhorar a pergunta. Esse disparo aqui vai ser entre os teus dois olhos e esse aqui vai ser na ponta do mindinho. Vou tomar naquele ali, né? Então, é que tá, a grande questão é depende de onde vai. Entendi. O principal fator, né, determinante para uma neutralização da ameaça é a localização do tiro. Então, assim, de nada adianta eu ter uma 50 BMG e dar um tiro na pontinha do mindinho do cara. Então, na verdade é uma tríade, né? Então, o principal seria a localização. Agora lembrei de uma coisa que eu tava falando. Eu falei, vou perguntar para esses caras, nem sou especialista de porra nenhuma, mas tá lembrando aqui. Eu tenho um amigo que falou que inclusive hoje em dia é delegado da Polícia Federal e tudo mais, falou que existe uma condição, alguns tipos de munição que ela não precisa te pegar para gerar... não tem arrasto essa porra, isso não existe? Isso é mito também? A munição precisa acertar algum lugar. Precisa acertar um lugar vital. Um lugar importante ali que vai causar uma lesão séria, né? Lembra que a gente falou, né? Que as formas... Não acertar. Tô falando passar perto, mas sem encostar. Não tem força. Pelo deslocamento de ar, Só se for um míssil, sei lá. Tô perguntando, sei lá, às vezes tem não. Se você tomar um tiro de 30 milímetros daquela porra que ele avião lá, o Thunderbolt, aí você não precisa... Tá, você em um bairro, né? Tudo bem que eu tô sendo bem exagerado aqui, né, no papo, né? Mas assim... Aí, com certeza, na verdade, o impacto psicológico também vai ser muito mais forte do que qualquer outra coisa. Tá louco, com certeza. O cara vai pagar pelo susto. Choque, né? Vai pagar pelo susto do que por outra coisa. Sim. Mas focando na questão de armas portáteis, né, e armas de porte, né, as armas, né, comumente achadas... Um homem sem braço não revida. Porque depende. Aí que tá. Com o outro. Então, vamos lá, continuando a linha de raciocínio lá que eu comecei lá. A primeira questão mais importante, né, para eu conseguir ter essa neutralização é a localização. De nada adianta, né, um tiro de 50 BMG na ponta do mindinho do cara. O segundo é o ter penetração. De nada adianta me dar um tiro no meio da cabeça do cara, entre os olhos, e essa munição não tem capacidade de penetração e não penetre e não rompa ali o osso do nariz do cara. Enfim, não vai ter efeito nenhum. É a mesma coisa dar um tiro de airsoft no meio entre os olhos do cara. Vai machucar, mas não vai impedir que ele continue te agredindo. Não. Entendeu? Na verdade, vai investigar e te agredir mais. Exatamente. Vai aumentar a chance a raiva dele. E por último, daí sim, o diâmetro da lesão. Né? Quanto maior o buraco que você fizer no cara, mais dano vai causar, mais sangramento ele vai ter, maior a chance dele vir a apagar. Mas assim, de nada adianta, voltando, nada adianta dar um tiro com uma 50 BMG se eu errar esse tiro. Um grande exemplo que é usado geralmente nas instruções de balística e de APH de combate é a história do Mike Day. O Mike Day foi um ex-Navy SEAL, combateu no Iraque, Afeganistão e tal. Num desses combates, ele estava combatendo contra 4 surgentes ali, e ele tomou 27 disparos de 7,62 por 39, né, que é o AK-47. É equivalente ao 300 Blackout? Quase. 300 Blackout tem aproximado, digamos assim, em termos bem simplistas e superficiais, o 300 Blackout é o 7,62 por 39 americano. Tá bom. Basicamente, né? Sendo bem simplista. Então, ele sofreu 27 disparos, uma granada explodiu do lado dele, ele foi atingido por estilhaço. Ele apagou na hora que essa granada estourou, voltou a combater, matou os 4 insurgentes e foi andando até o helicóptero para ser resgatado. Aí você quer me dizer que um tiro de 7,62 por 51 vai parar um cara? Depende. Depende de quem que é o cara, depende de onde acerta. A grande questão é que dos 27 disparos foram alguns em placa balística, vários de raspão. Né? Ele foi atingido 27 vezes, mas
geralmente não pegou nenhuma área vital. Nenhuma área vital que provocasse um sangramento massivo. O treinamento do cara aí. Aí é a questão. E a preparação psicológica pro combate. Exatamente. Ali eu acho que ele não tinha vontade de desistir, né, cara? Nenhuma. Zero. O cara estourou uma granada do lado dele, ele continuou combatendo. Aí ele ficou meio magoado. Uma coisa que eu achei interessante acho que até no podcast do Joe Rogan, de vez em quando ele recebe uns militares lá e tudo mais. E um era o Navy SEAL. O cara, eu não sei nem se não era aquele político lá, o Caolha lá. Sabe quem é, né? Então, ele falou assim, cara, quando você vai entrar numa prova, eu acho até de operações especiais em geral, o cara fala assim, meu irmão, se você entrar lá e acha que dá pra passar ou não passar, você já não passa. Não passa. Você tem que entrar falando assim, cara, eu tô cumprindo, né? eu já terminei isso aqui. Sim. Então isso vale pra mentalidade, né? Sim, cara, é a questão que tá na moda, né? A palavra resiliência, né? Você ter mindset de combate. Eu também não gosto muito de modista, não, mas tem modas que são boas. Mas assim, isso aí faz todo sentido, especificamente do que a gente tá falando. Porque a palavra em si faz sentido. Resiliência, sim. Cara, e também a gente não pode, né? Quando a gente fala em efeito psicológico, é muito complicado, né? Porque, veja, isso é uma coisa até que o mestre Flávio aborda de maneira extraordinária nos cursos, né? Você imagina você lá com toda a sua mentalidade de combate, armado, cara, pô, beleza. E nesse meio tempo você recebe uma ligação que um filho seu tá no hospital, tá doente e tal. A hora que você baixa o telefone, o cara fala assim, um assalto. Vai fazer o quê, cara? Chorar. Tá fudido, cara. Leva aí, cara. E eu já vi histórias de caras que se envolveram em diversos trocas de tiro e afins que falou assim, cara, uma eu salvei a viatura inteira, a outra eu colhei as placas e os caras me salvaram. Então, assim, é impossível você exigir do ser humano, né? Você pode se preparar, você ter essa mentalidade de combate. E, diga-se de passagem, você não precisa ter se envolvido em milhões de tiroteios para trabalhar dessa forma, né? Como você treina isso aí? Então, tem alguns processos que você faz, que a gente chama de automatização de processos, né? Basicamente. O Júlio até acho que abordou essa questão, né, de você... A gente não chegou a entrar nesse assunto, mas vou chamar de novo, de repente misturando um pouco. Ia ser legal. Então, bem bacana. Ele falou isso no Papyrus, né, que a gente fez lá da Academia Brasileira de Armas. E com uma linguagem um pouquinho mais técnica, né? mais técnica, mais científica. Mas, basicamente, quando a gente cria links neurais, ali, né, cria conexões neurais, a gente automatiza processos. Então, se eu tenho uma coisa automatizada, a chance de eu fazer isso sob estresse é muito maior. Basicamente, como a gente falou, ou a pessoa luta ou ela foge. Isso é instintivo. Né? Isso veio da nossa carga genética ancestral. Quando a gente encontrava um animal no meio da floresta, a gente decidia se ia lutar contra aquele animal ou fugir daquele animal. E fugir não é feio, não, né? Fugir é garante a vida. Você não tá lá, viu aquele meme daqueles garotinhos chegando com a boneca no escuro? Um moleque corre, o outro corre e dá um pulo da bicuda. Então, mais ou menos isso. Então, assim, quando você começa a treinar situações de confronto e começa a automatizar esse processo, a chance de você fazer isso sob estresse aumenta bastante. Logicamente que a vivência de confronto, e isso a luta, por exemplo, a arte marcial ajuda bastante, sim, porque a luta marcial é um confronto. Sim, qualquer confronto, o ser humano não consegue diferenciar. Não, principalmente lutas de contato, onde você tem um contato, quando você realmente toma uma porrada na cara, você, caraca, isso é tomar uma porrada. Tipo o assim, Tyson, cara, né, que falava isso, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Até levar um soco na cara, exatamente. É mais ou menos isso. Então você começa a se acostumar e criar processos ali onde vão facilitar. Falei, eu tenho sempre fiz arte marcial, até hoje em dia eu ando meio parado nesse aspecto, mas na minha infância, adolescência, sempre pratiquei e sempre me interessei por essa parte. Qual parte? Qual arte? De combate, né? Qual arte marcial? Cara, eu já fiz de tudo um pouco. Eu nunca levei nenhuma por grande tempo, eu sempre começava a fazer 5 meses depois e mudava e fazia outro. Eu fiz judô, karatê. É bom que você fez um pouco de tudo, né, cara? Fiz judô, karatê, taekwondo, ninjitsu, uma arte portuguesa lá, que eu não lembro o nome agora. Malacotai. Não dá pra dizer que tu não é curioso, capoeira, cara, fiz de tudo. Esgrima. Esgrima eu não cheguei a fazer. Esgrima é legal. É da hora. Mas o que eu fiz mais tempo foi taekwondo. Taekwondo, capoeira eu cheguei a fazer uns 2, 3 anos, eu acho. Taekwondo eu fiz uns 4, 5, alguma coisa assim. Bastante. Então, voltando ao que eu estava falando. Isso eu percebi bastante numa situação que ocorreu no trabalho, onde a gente teve que entrar numa unidade que começou uma rebelião, tinha recém começado. Então, eu basicamente cheguei para assumir o plantão, aí o pessoal fez a ligação, a unidade virou. Né? Virou que a gente disse que começou a rebelião. Uhum. E a nossa equipe foi para lá e tal. Até na época eu estava no inspetor do dia, inspetor de equipe, comandando a equipe. E, cara, é engraçado, quando você entra, é bem aquela coisa de que a gente vê em filmes, tipo, parece que tudo vira slow motion, assim, cara. Tipo, hoje em dia, né?
analisando, depois, cara, eu vejo as coisas muito, tipo, em slow motion. O que demorou 10 segundos, na minha cabeça durou 10 minutos, assim. Você teve aquele tempo, teu cérebro estava falando tão rápido que tudo desacelerava. A questão da visão de túnel, a incapacidade de audição, você perde capacidade de audição, você perde capacidade de visão, você foca numa coisa ali e tal. E, cara, eu lembro que a gente entrou, e daí começou ali e tal, nisso um dos presos já apareceu com um refém, né? Então a gente começou a negociar com o negociador, mas enfim, começou a conversar ali e tal. E eu lembro que tinha uns colegas ali, tipo, e um deles não percebeu que o preso estava com refém e queria tirar e tal. Disse que não, vou tirar e tal. Falei, calma, cara, o cara tá com refém e tal. Ele começou a conversar e tal. E a gente percebe o nível de estresse, cara, o que muda, né? Fisiologicamente falando, cara. Cara, depois que passou aquilo, a perna treme e você... É tipo aquela sensação de quase bater o carro, né? Exatamente. Engraçado, nesse aspecto que você está falando, é uma situação limítrofe real. Não tem nada mais real do que aquilo. Sim. Mas você vê, em termos de treinamento, até quando, por exemplo, quando joga software, essas coisas, você não sente medo. Mas é impressionante como a adrenalina, a visão de túnel, assim, você acha, não, tudo que eu treinei eu vou fazer, cara, não, você não lembra, depois eu falei, caraca, é a história do Force on Force, né, cara? Do Force. Você sabe que você não vai morrer ali, mas é impressionante, teu cérebro funciona numa velocidade que, tipo assim, você não consegue lembrar se você fez tudo, né? Só depois você vê filmado. Né? O legal disso tudo é que quando você coloca operadores que já têm a noção do próprio curso que você está ministrando, né? Por exemplo, no fim de semana a gente fez o de combate em veículos lá na aba, né? E aí botou o pessoal pra fazer Force on Force e você já vê os caras, tipo, vendo que o tiro pega, o cara vem ganhando ângulo com mais calma, cuidando na hora de se movimentar. Não é aquele negócio soviético, entendeu? Nada como exceto o nosso colega Antônio aí, que tem uma pegada meio... Se demonstrou meio kamikaze. Partiu pra cima do cara e foda-se. Mas é bacana, que daí você começa a ver, realmente entender. Isso pra mim foi um marco muito grande, que daí eu comecei a realmente prestar atenção nisso. Falei, caraca, tipo, é isso que acontece mesmo. Tipo assim, aquilo que a gente aprendeu na teoria, falei, cara, é isso que acontece mesmo. Então você começa a prestar atenção e começa... Não é balela, né? Balela. Você começa a acreditar. Tem muita gente que entra em curso do perfil, eu já sei essa porra, ou nem eu não sei pra nada. Tem muita gente que pega, tipo assim, acha que tudo aquilo que ela já sabe, todo aquele conhecimento é o suficiente pra ela passar. Nunca é, né, cara? Alguns momentos às vezes ela pode não precisar usar, mas simplesmente você imaginar que só aquilo te supre, eu acho besteira. É uma coisa assim, que até hoje estava tendo uma reunião, até eu me atrasei um pouco para vir para cá, não mais que não mais que nosso anfitrião. Te devolvi. Mas e estava conversando sobre isso e a questão do processo de aprendizagem e tal, não sei o quê. E justamente, cara, você achar que uma pessoa que manuseou a arma ali uma vez no stand, 2 vezes ali, ela vai estar apta numa situação de estresse, onde, lembrando, a gente vai fazer aquilo que é instintivo, que é reativo, que é natural, que enfim, que é algo que você não vai conseguir raciocinar na hora ali. Se você não está com isso muito bem massificado, isso muito bem, o processo automatizado, né, criar esses links neurais ali e isso de maneira correta, cara, você não vai conseguir fazer sob estresse. Você não vai conseguir fazer no combate. Cara, tem uma situação que a gente também... Acho que isso vale pra tudo, né? O combate é uma coisa extrema, né? Mas qualquer coisa que você vai fazer na sua vida que você acha que... Não, vou lá, tipo assim, aquela prova lá, não tem estudadinha, não vai dar tudo certo. Aquela coisa não vai dar certo. Aquela coisa do NHS, né? Na hora sai, né? Que tem esse jargão. Na hora sai. Né? Cara, isso é comum, às vezes até no stand, né? Você acelera um pouco o aluno pra ele pra fazer um físico ali e tal, o cara já começa a colar as placas, né? No Super War Game, cara, ficou muito claro. Cara. A gente... Bom, eu sou leigo, né? A minha profissão é arquiteto, tem nada a ver com isso aí. Mas a gente joga videogame, né? E vê os caras... Pô, sabe que esse exagero todo? Mano, impressionante, cara. Não é correr muito, não. É dar um corridinho de merda. Se botar pra fazer, o mundo sacode pra todo lado. E aquele negócio, o que você parece que você gastou... Que foi uma fração de segundo pra você, foram horas. Você swingou um fuzil pra tudo que é lado. E, cara, e por que isso é importante? Voltando ao foco, né, da questão de hoje, da balística... a gente entender isso, como é que funciona o combate, e entender o básico de balística, né, que eu acho que é o nosso foco hoje. Cara, o nosso foco é bater papo. Era só o primeiro, isso aqui era só para abrir, né? É só os aperitivos. Exato. Mas assim, por que é importante ter essa noção? Tem um outro estudo que a gente sempre cita nas instituições também, que é o estudo do FBI, onde eles falam que num confronto, por essas razões todas, nesses efeitos deletérios do estresse, você erra aproximadamente 83% dos seus disparos. Operadores treinados. Operadores treinados, policiais.
policiais nos Estados Unidos que dão 5 mil disparos por ano. Exato, que tem vivência em combate. Vivência em combate erram em torno de 83% dos disparos. Então 83% dos disparos não acertam o alvo. Aí a gente fala que o cara dizer que, um exemplo que a gente vê lá, se eu não resolvo em 7 munições, o revólver eu não resolvo em 15 de pistola, ou dizer que eu tenho um 357 Magnum, que se eu der um tiro no cara eu vou resolver. Cara, você não vai resolver porra nenhuma. Não quer dizer que se um cara treinado numa situação de estresse, em média, dos 14, 15 tiros, ele vai acertar 3. E sem garantir onde vai pegar. Exatamente. E não quer dizer que esses 3 vão ter um shot placement interessante ali pra causar uma lesão, né, que cesse a ameaça. Eu não vou te falar muito, mas tudo bem. Que neutralize. Eu prefiro o termo neutralize. Neutralize é um termo mais correto e menos politicamente correto. Exato. E outra coisa que eu acho bem interessante... Fica à vontade para falar do jeito que vocês acharam que incapacitação não quer dizer que você matou a pessoa, né, gente? Sim. Isso é o mais importante. Incapacitar não tem a ver com matar. Por que eu prefiro a questão da neutralização? Porque neutralização é justamente... O que eu quero? É justamente neutralizar aquela ameaça. Fazer com que ele desista do que ele estava pensando. Exatamente. Né? Isso pode ser um fator psicológico, né? Pode ser um fator fisiológico. Eu quero neutralizar. Eu quero deixar ela no estado vegetativo para que eu consiga controlar ela. Não sei se vocês lembram daquele filme das antigas, do Monty Python lá, do Cavaleiro Negro. Sim. Cara, olha, flash, deixar o cara com só o cotoco. Assim. É mais ou menos por aí. Então, você conseguir isso no confronto, cara, logicamente o treinamento é extremamente válido, né? Mas às vezes é muito mais sorte do que a própria capacidade técnica ou treinamento do cara. Com certeza. Então, logicamente, quanto mais treinamento você tem, mais esses 83% vão ser perdidos ali, né? Então, assim, você diminui essa capacidade Como é que você falou pra mim? Eu nunca tinha ouvido isso. Você falou o teu pior dia no stand... É o seu melhor dia no confronto. No confronto, né? Então, aquele dia que não nada... O seu pior dia no stand é melhor que o teu melhor dia no confronto. Melhor dia no confronto, né? Isso é muito engraçado, cara. E tem dia mesmo que você vai pro stand e parece que o negócio não vai, né? Sim. Então... isso fica claro que mesmo muito preparada, a chance é grande. Então... Lógico. Mesmo acertando tão pouco, é melhor. É por isso que você vê muitas vezes os caveiras, operações especiais com diversos confrontos, às vezes, e eu detesto as pessoas que ficam comentando esses negócios, sabe? Tipo, ver vídeo, porque o cara se expôs ali, porque ele não procurou barricada assim. Cara, o maluco tá tomando tiro, cara, não é gostoso. Então, assim, eu acho interessante você analisar isso por fatores didáticos, né? Sim. É a mesma coisa que o pessoal ficar assistindo queda de avião, os pilotos, né? Criam lá os protocolos e afins. Mas não pra falar, o cara lá não voa nada. Como diria um amigo meu, o Benjamin, ele falou assim, engenheiro de obra pronta. Né? Exatamente. Depois tá tudo pronto, o cara quer meter pitaco. É o teórico de boteco, né? Isso é horrível, né? Cara, você vai falar mais uma parte fique à vontade. Não, eu achei interessante uma hora que o Vasco estava perguntando a questão dos efeitos, que nem uma munição dessa ou a outra e tal. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco de cavidade, essas coisas assim. Sim, você começou a falar, eu entrei no outro assunto. Sim. Continua aqui. Cara, a gente vai e volta aqui. Basicamente, isso é uma parte do Dr. Maniglia, e até peço desculpa se eu estiver falando uma coisa muito grosseira. Daqui a pouco, a próxima eu chamo ele corrige, fala assim, exatamente. Cara não sabe nada. A questão Você sabe, peça a apresentação do Dr. Maniglia quando ele vir aqui, porque um dos principais títulos dele, sabe qual que é, né? Não. Ele é médico do Tigre, operador do Tigre, enfim, isso pouco importa. O principal título dele é Sex Symbol da comunidade LGBT tática. Beijo, Doc, sou seu fã. Olha. Eu sou fãzão. Vamos lá, continue. Bom, mas basicamente o que acontece? O projétil, ele não funciona como se fosse uma faca, né? Ele é como se fosse um soco, né? Um soco de muita velocidade que acaba gerando essa perfuração e causando um dano, né? Basicamente, a gente divide hoje as munições de alta e baixa velocidade. Para traçar em miúdos, para também não ser aquele troço muito técnico, muito chato, as armas de baixa velocidade, né, são as armas curtas. Pistolas, revólveres e afins. Quantos FPS? Quantos metros por segundo? Cara, média. Eu acho que elas chegam na faixa de 400, 500 metros por segundo. Em questão de velocidade, né? De baixa velocidade e alta velocidade. Tem umas tabelas que nada faz muito sentido aqui no Brasil, né? Que eles falam em questão. Fala pra leigo aí, porra. Cara, basicamente, armas de baixa velocidade são consideradas armas curtas. Pistola, revólver. Armas curtas. Ponto. Não, armas curtas. Armas curtas. Revólver e pistola. Pistola.
Tá. Né? E armas de alta velocidade já são os projéteis de fuzil, carabina, essas coisas todas. Né? A carabina carabinas já, né, com calibres maiores. Né? As carabinas, geralmente as carabinas que usam munição de pistola vão ficar em baixa, média velocidade. Exatamente. Munições de alta velocidade são aquelas realmente de fuzil e tal. Então, além do projeto, tem a ver com o comprimento do cano. Comprimento de cano, passo de raia, tipo de projétil, também. Tem uma série de variáveis aí, né? Não tá nas nerdices aqui. A questão ali, Vaso, o que é? As armas de... A gente tem 2 tipos de cavidades por dano de... projétil de arma de fogo, né? Então a gente tem as cavidades permanentes, que no caso é o furo, né? Que a munição deixa no corpo, e aquele túnel por onde ela vai viajar, né? Aquela história que o próprio Doc fala, do ralo, né? Por ali onde o cara vai vazar, onde vai causar esse sangramento. Se você usa projéteis de alta velocidade, você tem o dano secundário, ou a cavidade temporária. O que acontece? A expansão desses tecidos é tão grande pela velocidade do projétil que eles têm velocidade e, consequentemente, energia, e é muito cuidado a gente falar em energia, depois eu explico um pouco mais, que eles rompem os tecidos elásticos, certo? E aí você tem uma extensão da área de dano. O que acontece? Em munições de baixa velocidade, esse fenômeno da cavidade temporária, né, do dano secundário, é irrisório. Ele é muito pequeno, então você não consegue falar em dano secundário em armas de baixa velocidade. Esse é um dos mitos já que a gente sempre fala da questão do double tap, né? O cara que dá aqueles 2 disparos em sequência rápido, que uma das ideias deles era aumentar a extensão do dano, né? Tem um choque entre as duas cavidades temporárias. Formando uma cavidade temporária maior. O que acontece principalmente, né? O conceito por trás do double tap, da difusão do double tap é justamente isso, é você somar, né, ou chocar as cavidades temporárias e fazer com que isso aumente o dano. Do dano, né? E a questão é que para se formar... formar... no conceito. A cavidade temporária eu não me lembro, mas era 0,0128 milissegundos para ser formado. Isso é mais rápido do que a própria ciclagem da arma. Então você não consegue falar em dano secundário com o double tap. Né? Então esse é um dos mitos que assim, eu falo em penta, deca, tap. Né? Você atira quantas vezes a ameaça ainda for perigosa. Se ela estiver em combate, estiver de pé. Te agredindo. Me corrija se eu estou errado aqui. Mas acho que quem começou com essa doutrina aí mesmo foi o pessoal do SAS, né? Eles só entram com aquelas MP5, eles gastavam um magazine. E parece que como eles operaram muito tempo na África, né? Muito tempo, diz que eles lidavam com o pessoal que é cajite, que é aquelas drogas que usavam. De drogas, os caras dava 2, 3 tiros, virava as costas e tomava tiro do cara no chão. Sim, porque aquela questão que a gente tá falando, o principal fator determinante no combate é o fator psicológico, o fator emocional. O cara tá drogado, tá alterado quimicamente, psicologicamente e tal, só que o cara vai continuar combatendo. Ele nem sentiu super soldado, né? Ele nem percebeu que ele tomou tiro. Ele nem se ligou. Então, assim, como a gente fala que o processo fisiológico para ele apagar vai demorar de 10 a 15 segundos a horas, né? Então, o cara vai continuar combatendo. Exatamente. E aí, quando a gente fala de armas de alta velocidade, ou seja, os fuzis, né? 5.56 para cima, você aí tem o fenômeno secundário causado pela própria velocidade do projétil ser tão grande que você consegue romper tecidos elásticos, né? Na verdade, o que a gente não tem de elástico é o cérebro e o fígado, o resto é tudo tecido elástico. O baço. O baço também. Isso. Não, é o baço, o fígado não. Fígado também. Fígado e cérebro. Tá. Enfim, e aí sim você consegue falar dessa questão, né? Que você tinha comentado do seu colega, que não precisa pegar exatamente naquilo, mas a onda de choque... Ele não foi nem específico, mas assim, é aquele negócio. Eu acho até que eu me expressei de maneira errada, assim. Vai falar assim, cara, num combate, às vezes você viu, deu o que deu no cara, você não se preocupa, especialmente porque lá no Rio, você tem, não é necessariamente os combates, eles têm combate a longa distância, para 300 metros eles têm combate. Exatamente. Tipo, numa área urbana. Então ele fala assim, cara, nem olha, porque aquele cara não, se pegou, agora ou daqui 1 hora ele vai pro saco. Em algum momento. Pode ser que leve minutos ou horas. Porque aí, dependendo se pegou em cheio, o cara sumiu da visada dele, ali em algum momento dificilmente vai sobreviver. O fenômeno da onda de choque causada pelo projétil que, por exemplo, às vezes o dano cerebral pela onda de choque leva o cara a óbito antes do próprio sangramento, né? Sim, tem o fenômeno, as munições de alta velocidade tem esse fenômeno chamado de tombamento. Então não é capotagem. A partir do momento que esse projétil intera com o meio hidrossólido, ele pode tombar e fragmentar, estender a área do dano. Aqui capota é a 40 SW e capota Fusca. Capota Fusca. E derruba avião também. Tira o planeta de órbita. Nossa senhora. 40 SW? A ponto 40. A famigerada ponto 40 é lá quando você dá um tiro no satélite, o satélite volta uns 3 dias. Mas não atravessa. Não, ele só derruba. Só derruba. Só derruba o satélite. Deu 15 tiros na porta, passou 2. E aí, acho que a gente entra nessa questão das cavidades, né? Que é o que eu acho que faz mais sentido pra gente falar um pouco de lesão.
E o FBI também, né, usa um protocolo padrão que uma munição precisa penetrar de 12 a 18 polegadas na gelatina balística, que não tem nada a ver com densidade corpórea, mas é um meio mais tênue de você ver se aquilo ali chega no mínimo aceitável. A gente sabe que no corpo a gente tem pele, vestes, ossos, né? Esse projétil pode defletir, pode... Né? Eu estava até vendo esses dias a live do Dr. João com o João Bosco e o Samuel Coach. E aí o João tava falando de alguns casos de um cara que tipo, tomou um tiro de 357 na cabeça e o projétil defletiu e fez tipo a volta na calota craniana do cara e não matou ele. O outro acho que foi um ladrão no Ceará, cara. O cara tomou um tiro de 5,56 no peito, ele foi pro hospital e fugiu horas depois, assim. É umas coisas que não fazem sentido. Então, às vezes eles dizem que isso aqui é engraçado. Lá nos Estados Unidos alguns falam que é arma de assalto de guerra, outros falam que é um calibre anêmico, né? Mas então, ele é uma arma de assalto, de guerra e anêmico. Exatamente. Por que não? Por que não pode ser tudo? Porque assim, na verdade, a grande questão, e aí... Vamos... me presta 22 aí, já que eu agora fiquei curioso. Todo mundo fala que isso aqui é um 22 mas é um 22 bombado. Só que esse toma muito de H, ele 22, ficou com estojão assim. O 5,56 por 45 é o quê? 5,56 milímetros de diâmetro, né, por 45 milímetros de altura de estojo, né, o de comprimento do estojo. Ok, nunca viu aqui o a diferença? 22 LR é... Obrigado, Luli. Também 5,56 milímetros de diâmetro. É o mesmo diâmetro. É o mesmo diâmetro. Esse aqui faz dodói, mas esse aqui faz muito mais dodói. Muito mais dodói. Então... A grande questão aí, entrando na seara do porquê que é importante a gente conhecer, não tão a fundo, não virar um nerd tático como alguns, como nós aqui. Mas vamos aí, tem alguém curioso. Mas o porquê que é importante a gente conhecer pelo menos um mínimo de balística, né? Então vamos lá, vamos instigar as pessoas a conhecerem um pouco mais. Primeiro, precisa não gastar dinheiro à toa. Isso acho que só isso por si só já é válido. Já é um bom... Porque assim, acontece muito. A gente tem, como o Rafa falou agora há pouco, fabricantes de munição que continuam falando, essa minha munição tem mais stopping power para vender. Vendendo grife. E assim, a gente sabe que o stopping power já caiu por terra o estudo disso aí faz... Treine 40, mais. 50, 60 anos. Sim. Vai ser mais eficiente. Então, assim, só que em cima dessa máxima, né? A galera vende muita areia pro cara pagar mais caro. Sim. Né? E os resultados que essas munições apresentam são mais erráticos do que munições mais baratas. Então quer dizer que eu posso comprar uma pistola 22? Não. Pode, lógico. Pode. Eu quero que você compre todas, quando a sua casa não tiver mais espaço para colocar arma, você compre outra casa e enche ela de novo e assim por diante. Por quê? Porque sim. Porque sim, porque eu quero. Porque sim, é tudo bem. Eu gosto. É um argumento... Esse é um argumento muito adulto, cara. Aí justamente tem a segunda questão. Eu começar a tentar entender aquilo que vai ser mais efetivo para minha necessidade. E isso é a grande diferença. Há uma diferença bem clara. A pessoa fala, qual que é a melhor arma? Qual que é o melhor calibre? Cara, não existe arma mágica, não existe calibre mágico. Ela não vai fazer nada sozinha. Ela não vai fazer nada sozinha. A grande questão é preferível você dar um disparo de 454 casulo no cara, porque ele vai ter mais momento linear, vai ter mais diâmetro de lesão, vai ter mais penetração. Talvez. Mas quem atirou com isso aqui sabe que isso aqui, a recuperação do recuo dessa arma aqui é absurdo. É um recuo muito grande. Lembrando que o único... O pessoal tem fetiche por calibrão, né, cara? É aquela coisa do tamanho, né? Pessoal, exato. Que tamanho é documento. Vamos sair desse assunto que não é a nossa seara. Tá. Então vamos lá, focando. Voltando. Você chama um sexólogo na próxima. A questão é a seguinte, como a gente acabou de concluir há um tempo atrás que uma munição, né, um único disparo não vai resolver o confronto, né, às vezes nem 10, nem 20, nem 30, nem 40, né, é muito mais importante primeiro o treinamento e eu saber justamente qual que é o tipo de munição ou o tipo de arma que mais se adequa à minha necessidade, ao meu treinamento e à minha aplicabilidade. Então, voltando, um 454 vai ter realmente uma efetividade, entre aspas, bem largas, boas? Sim, o disparo dele é muito efetivo. Só que como eu preciso de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 disparos para poder cessar aquela ameaça, primeiro que um revólver já não vai suprir essa necessidade, porque vai ter, um 454 que azul tem 5 disparos. Então começa por aí. Se eu erro 83%, vou acertar um desses 5 ali. Então já não vai resolver. E a outra questão é a seguinte, a minha cadência de tiro eu preciso ser rápido e preciso para conseguir acertar aquela pessoa o maior número de vezes possível, para que ela desista, né? Para que ela neutralize, para que ela desista de fazer o que está fazendo, de agir contra alguém. Então eu preciso ser muito rápido e muito efetivo, rápido e preciso. A grande questão, por exemplo, porque que eu sempre bato na tecla, eu não gosto, não uso, inclusive a 40SW, né? A famigerada ponto .40, que o pessoal gosta tanto, que ficou famosa. Ou porque, a 40. As 40. Cabeça de elefante. Porque as polícias usam e capota a Fusca e tira preta de órbita e tal, tudo mais. Porque a capacidade de administração de disparos, né? Ou seja, minha cadência de tiro,
isso minha e de todo mundo que eu tive com ela, ela não consegue ser melhor que uma 9x19. Por mais treinado que seja o cara, se botar um cara bem treinado atirando com uma 40SW e esse mesmo cara bem treinado atirando com uma 9x19, né, uma 9mm Luger, ou 9mm Parabellum, enfim, o cara vai ser muito mais efetivo em termos de precisão e velocidade que uma 9x19. Então, se eu não consigo resolver um confronto com um único disparo, eu preciso de 10, 20, 30, 40, 50, eu preciso de uma arma que me dê uma cadência boa, que facilite a minha vida, e não que dificulte. Eu não quero um 500 Winchester lá, um 500 Winchester Magnum, que eu dou um tiro e demora 10 segundos para recuperar a massa de mira. Sim. 9mm ou 380? E falando nisso, né, Rodrigo? Então, boa pergunta. Eu converso com bastante cara que opera calibre 40, 45 ACP há bastante tempo. Cara, o cara consegue sacar em menos de 1 segundo, colocar 4, 5 disparos cadenciados em 1 segundo e meio. Faz isso com maestria, põe um tiro dentro do outro, consegue sanar, use, cara. Agora a questão a gente tenta aconselhar uma coisa que facilite a sua vida. Não essa diferença de tamanho de calibre, tampouco do 30, 40, 50 joules de energia, que vai resolver o problema, entendeu? A grande questão é a seguinte, vai muito bem no gosto pessoal e da aplicabilidade. O cara que quer uma arma para tiro esportivo, quer uma arma para defesa, quer uma arma para deixar em casa, para portar no dia a dia, isso tudo vai dar diferença na escolha dele. É a mesma coisa que você escolhe entre um Jaguar, uma Ferrari, uma Mercedes e um Porsche. Tipo, cara, depende. Pra que só maquinão, né, cara? Pra que eu quero? Muito bom. Então, assim, é muito gosto também. Né? No fim das contas, é gosto. Respondendo a tua pergunta, a questão da 380 CP e para 9x19, né, 9mm Luger, é uma pergunta que você faz, tá, mas se todas elas, entre aspas, bem largas, vão me dar o mesmo resultado, né, entre aspas, bem largas, por que existem tantos calibres e por que existem tantas opções, tantos tipos de projetos? Primeiro, porque as fábricas têm que vender, né? Então criam-se novas munições para que, né, você venda aquilo. E dinheiro faz o mundo dar voltas, né? Lógico. E segundo, que daí eu tenho a questão justamente que a gente falou de a 380 CP, ela surgiu, na verdade, uma questão de para você ter as armas subcompactas, portabilidade, pocket gun, né, armas de bolso. Então, ou armas geralmente para criança iniciar no tiro esportivo, porque ela tem um recuo muito tranquilo, muito fácil de se administrar isso. Enquanto a 40SW tem um recuo muito forte, muito difícil de você administrar, uma 380 CP tem um recuo bem tranquilo, que uma criança realmente consegue atirar. Só no Brasil faz sentido, né? O cara fazer uma plataforma de 5 polegadas para calçar um 380 CP. Não faz o menor sentido. Então, assim, ou tem uma arma subcompacta, né, uma arma de bolso, né, nos moldes que a gente conhece aqui no Brasil, como a G2C, por exemplo, né, que é uma arma extremamente pequena e leve, que é muito mais fácil de portar, mas se você bota isso num calibre como a 40SW, você não consegue segurar a arma na mão. É a história do cobertor curto, né, cara? Então, assim, justamente. A menos que você seja aquele atirador americano lá, o Jeremy Kulak, né? Que o cara segura tudo, que é velhinho, né? Foda, né? Mas é aquela coisa. Então, assim, eu quero justamente... Por que existem várias opções? Para eu escolher dentre elas aquilo que mais se aplica para a necessidade. Então, se eu quero uma arma extremamente pequena e leve para carregar no bolso, que eu vou na praia, cara, pego de repente uma 380 CP. Ela não vai ser tão efetiva. Por quê? Porque eu tenho uma munição mais leve, menos veloz. Então, anêmica, a capacidade de penetração dela, de romper barreiras intermediárias, furar uma jaqueta de couro, passar um vidro, passar uma porta... externo. É um externo, né, um osso, um fêmur, uma coisa assim, é muito menor. Basicamente, a gente precisa, o Rafa fez a introdução disso, mas a gente abordar um pouco mais, a grandeza física que a gente tem que levar em consideração, ao contrário do que muitos falam por aí, para a capacidade de penetração é um momento linear. Né? Ao contrário do que você fala, energia não é vetorizada, basicamente, né? Importante, não é a grandeza, a grosso modo dizendo. A energia é importante, principalmente para a balística externa. Aliás, a gente esqueceu de separar, né? O que é balística externa, interna e intermediária, e, enfim. Desculpa, é que eu não sou um conhecedor, então não vou botar na ordem. Estou perguntando conforme vou ficando curioso. Já explico mais ou menos. O momento linear é uma coisa que você consegue ser mais palpável em questão de efetividade de munição. De penetração. Então, assim, o momento linear basicamente é o quê? É massa vezes velocidade. Né? Então, eu faço a massa vezes velocidade, tenho a capacidade, vamos lá em termos leigos, a capacidade de efetividade dessa munição. Vetorizada. Exato. Então, assim, quanto mais veloz a minha munição, mais momento linear vai ter. Quanto mais pesada, também mais momento linear vai ter. Só que eu chego a um ponto de quebra, que eu não consigo botar muito peso. Daí eu não vou ter capacidade de velocidade. E se eu botar muito veloz, eu também vou ter que tirar massa, enfim. Eu tenho que achar esse ponto de equilíbrio. Essa estequiometria do negócio. Tem que achar esse ponto de equilíbrio. Então, assim, eu ter uma arma equilibrada, aí entra a questão também de cadência de tiro, de efetividade, precisão. Então, assim, o que a gente busca, e depois a gente estuda e aborda e fala sobre balística, assim,
cara, entenda a sua necessidade, entenda a sua aplicabilidade daquela arma, e baseado nisso, com conhecimento básico de balística, você vai conseguir definir se eu quero uma 380 CP, se eu quero uma 9x19, se eu quero uma 45 ACP, se eu quero uma 40 CW. Aí sim, mas com conhecimento, não por indicação, não, porque a polícia usa .40, então eu vou lá comprar uma .40 numa arma de 2 polegadas e que uma G2C no 40, por exemplo. Desculpa, eu acho que aquilo não faz sentido. Troço incontrolável, cara. É horrível pra você escolher na mão. Dá um tiro lá, uma pula na mão. E outra, né, pra quem tá ouvindo aí, opera muito bem esses calibres, usem, né? A gente só fala na questão de facilidade, eu acho. Eu acho não, né? A doutrina moderna fala da questão do 9mm pela união dos melhores do mundo, né? Você tem uma munição muito bem projetada, veloz, né, penetrante e que te permite bastante capacidade de munição, né? E hoje, na realidade do Brasil, o 9mm está sendo basicamente um dos mais baratos para se adquirir. Isso no mundo, hoje, na verdade, né? Hã? No mundo. Exato, né? Mas estou falando na realidade do Brasil, que sempre tudo é um parto, né, cara? Sim. Mas você pega a diferença, por exemplo, de um 380 CP, ele está quase o dobro do preço do 9mm. Né? Então você tem tá bem caro, assim. Basicamente, a nossa companhia brasileira aqui tem uma linha específica só para fazer 9mm e outra só para o 5.56. Porque lembrando que ela não vende só para o Brasil, né? Vende para o mundo inteiro, né? Diz pelo menos o slogan que é a maior fábrica de munição do planeta, né? Sim, existem 4, né, no mundo, basicamente. O quê? 4 de fábricas de munição, né? E a maior, se ela não tá usando de propaganda negócio, é a CBC, né? Pois é, eles falam, né? A maior do planeta, né? A maior do mundo. E eles fazem também para outras marcas, né? Não tem essa parceria e tal de receber também. Tem lá fora, na verdade, eles vendem. Tem a ver com um tratado, né? De OTAN, esse negócio. Sim. Uma coisa mais profunda. Cara, assim, eu, por exemplo, a minha primeira arma que eu tive foi uma 380 CP, que a gente tinha ainda limitação de calibres e tal, e para aquela questão de calibre restrito e tal, tem toda aquela questão jurídica, eu acabei optando pelo 380 CP, porque era o que mais se vendia em clube, você tinha mais chance de treinar e afins. Eu sempre fui fãzão, né, da plataforma 1911 e eu acabei migrando dela para uma 45 ACP, da Taurus. E usei ela bastante tempo, só que o que acontece, cara, a munição de 45 ACP é caro. Né? Eu não trabalhava muito com recarga, acabava muitas vezes tendo que trabalhar com munição zero e fica um pouquinho inviável, né? Quem tem 45 ACP sabe quanto é que custa o preço do original. Uhum. Então era uma arma que eu já não estava treinando tanto quanto eu queria. Era uma arma que me dava uma baixa capacidade de munição por ser monofilar, né? Em que pese atirava relativamente bem com ela, até por questão de portabilidade, é uma arma maior e tal. Eu acabei optando, quando houve mais essa liberação, daí pro 9mm, né? Que hoje você consegue comprar munições com preço. É difícil falar alguma coisa barata no Brasil, né? Não só nesse mundo, mas em tudo. Nosso dinheiro também está bem desvalorizado nesse momento, né? Não é... Mas é uma arma que eu consigo treinar bastante, atirar bastante, e é o que faz todo sentido. Você precisa treinar, né, cara? O nível de treinamento do operador, eu acho que não, eu tenho certeza que é o que mais faz diferença nisso tudo, né, cara? Nada adianta você ter uma munição efetiva, uma arma efetiva, ou arma perfeita se você não conseguir acertar o alvo. Como o próprio Dr. João fala, né? Você não acerta um porta-aviões a 4 metros de distância, né? Exatamente. Então, assim, é que a gente sempre fala assim, cara, ao invés de se investir, né, numa arma extremamente pica da galáxia que vai fazer tudo por você, uma munição mega super foda. Rest in peace. O Rest in peace é uma bosta, inclusive. Cara, investe em treinamento. Né? De nada adianta você ter uma arma boa, uma munição boa se você não acerta o alvo. Deixa eu só fechar então, a porta aqui, que acho que meu amigo imaginário tá entrando. Ele abriu as 2 portas, inclusive. Você viu? Ô, querido. Então, é basicamente isso. Qual é a conta-regra? Invista em treinamento. Né? Invista em treinamento que vai ser muito mais efetivo. Acho que é mais importante, né? Do que você ter uma munição boa. Você sabe, boa. uma vez eu ouvi do Silveira, até, né? Ele tava lá em casa, daí eu tava mostrando as armas pra ele, ele falou, pô, Rafa, que legal, né? Um monte de arma e tal, porque sim, eu acho que esse é o grande lance. Mas você tem investido em munição, em treino, assim, como é que tá, né? Eu tava bem no começo, tava mó pilhadão, eu parei pra pensar, falei, puta, ele tem razão, né, cara? Poderia ter gastado só numa plataforma, e muita munição e muito treinamento, aí eu vim mudando a minha concepção nesse tempo todo. Eu acho que é o que mais faz sentido. Mas tem que se manter ser sexy, cara. Tem que ser sexy, né? Cara, mas aí entra uma outra seara. Você quer falar sobre coisas sexy? De nada adianta também você ser um... Pô, pelo amor de Deus, só que tem... Se eu vou falar coisa sexy, eu não vou falar, cara. Não adianta, de nada adianta você ser um exímio atirador se você não for sexy. Não, o sexy é a parte mais importante do negócio, cara. Qualquer guerreiro, o nego usava de penacho, pra ficar brabo, né, pô? Funciona? Não sei, mas tá não sei, sexy mas pra caralho na foto, cara. A única coisa que vai ficar, se Deus quiser não matar ninguém, não vai te falar. Mas se eu vou ficar... Eu rezo pra tirar em papel o resto da vida, né, cara? Falando nisso, por que é interessante pro... Ser sexy. Não, ser sexy. Calma, Rodrigo. Isso não precisa de explicação, cara. Mas porque o atirador aí, o
No caso do policial, eu acho que deveria ser obrigatório. Se não deveria ser obrigatório entender isso daí minimamente, vai. Mas pro cidadão comum, pro cidadão informado, cidadão que quer ter a sua arma de fogo, eu sei que a gente colou, já respingou, mas de maneira bem direta, catedrática. Por que é importante, além da parte da economia, entender... Ups. Segura aí, Vasco. Entender o porquê, a balística. Como é que é? Porque é importante... Tinha uma coisa que eu vou perguntar depois. Não vou perguntar agora, aproveitar, né? Posso dar deixa? Posso dar uma sequência? Depois que eu terminar. Deixa eu terminar. Termina a pergunta. Afobado. Então, porque a gente falou, obviamente, falando em situações, tipo assim, balística terminal, sei lá, não há pessoa e tudo mais, né? E ambiente, cara? Uma coisa, só que por que eu vou perguntar se atravessa parede, se atravessa a lua, papel, madeira. Porque, pô, isso é importante, né? Você nunca tá... Sim. Deus queira que se um dia você estiver no combate, sabe onde você está atirando, para onde você está atirando, né? Geralmente há uma grande probabilidade de você estar dentro do carro, né? Ou atirando para alguém que está no carro, ou às vezes o cara vai estar barricado, traz uma porta, traz uma porta de vidro, uma janela, alguma coisa assim. Aí entra justamente a questão que a gente falou. Por que eu preciso de uma munição que tenha um momento linear, ali, né, que tenha um equilíbrio de penetração, tenha uma melhor capacidade de penetração? Isso tanto para penetração em pessoas, quanto para penetração para romper barreiras intermediárias. Então, se eu tenho uma munição errática, como a gente falou da 380 CP, qual que é o problema dela? É uma munição leve e lenta. Então, isso vai gerar uma capacidade de penetração baixa. E que facilmente desvia a trajetória, né? Desvia, enfim, desacelera. Então, assim, se eu tenho uma munição errática, né, uma munição ruim nesse aspecto de penetração, se eu der um tiro através de uma porta, através de um vidro, uma porta de um carro, uma porta de madeira, uma folha de madeira que seja dessa MDF, ela vai desacelerar ao ponto que ela não vai conseguir alcançar os órgãos vitais daquela ameaça e não vai cessar aquela ameaça. Sim. Tem um exemplo de uma situação do confronto, cara, eu não me recordo agora quem foi o policial, que o vagabundo lá estava dentro de um galinheiro e o cara sentou o prego no cara ali, o cara estava tirando de volta, não sei o quê, e os espaços ficaram no MDF. Do galinheiro, que tipo, aquele MDF vagabundo 40, assim. Né? E aí era uma .40. Não, .40 eu já ouvi Só cada coisa. Só que era aquela munição que o pessoal, tática, que o pessoal gosta bastante, que é de ponta de cobre e que o pessoal fala que é melhor stop power. A gente vai ser processado, cara. Não falei de fabricantes, eu só falei que é uma munição tática de ponta de cobre, tá, e que a galera fala que tem melhor stopping power. Nada sobre fabricantes. Fechou. Tá. Acho que também, dando sequência no que o Vasco perguntou, que você estava falando, né? Uma das 4 regras de segurança com armas de fogo tenha certeza do seu alvo e o que está atrás dele. Quando você atira no stand, você sabe que atrás dele está teu para-balas, né? Uhum. Agora, em outros ambientes, tem gente atrás, né? Tem... Aí entra uma grande questão, né? Que o pessoal considera, fala assim, então beleza, então o problema das munições, por exemplo, a 9x19, né? Ogivais, principalmente, que ela vai ter uma penetração excessiva, que são uma das outras coisas que você fala, não vou usar 9 porque ela vai transfixar 3 pessoas enfileiradas e tal. Atrás de uma parede de concreto. Lembra aquele negócio, agora se fala, eu lembrei da própria Luger, né? Que o pessoal dizia que os nazistas enfileiravam 9 pessoas, davam um tiro na cabeça e atravessava... Dava 25 e sobrava meia munição. Isso é mito, então, né? Sim. Não senti firmeza. Não, é que tudo depende. Depende de onde você dá o tiro. Depende, né? Tudo depende. Mas não tem ciência mágica pra isso, né, cara? É o Hollywood. Mas é aquela coisa, se você pegar órgãos, partes moles do corpo, se não pegar nenhum osso, pode ser que sim. Pode ser que ela transfixe 2, 3 pessoas enfileiradas, mas se ela não pegar nenhum osso, não pegar nenhuma cabeça, um anteparo e tal, não sei o que. Grosso pra caramba. Essa é uma história, né, que o pessoal fala muito, né, do 9mm, um calibre de guerra, perigosíssimo, transfixa muito. Então, assim, só pra gente... Tem muito mito, né? Pra gente desconstruir isso aí também, de maneira bem prática e sucinta. Lembra que a gente falou há um tempo atrás, que agora que segundo o estudo do FBI, 83% dos disparos efetuados não acertam o alvo. Aí, por que cargas d'água eu vou me preocupar com os 17% que acertam o alvo
se ele vai ter uma capacidade de penetração de transfixar aquela pessoa e acertar a velhinha atrás dela. Porra, tem que me preocupar com os 83% que eu perdi. Sim. Esse provavelmente vai acertar alguém, cara. Que foi pra Nárnia. Infelizmente eles não somem, né? Eles não evaporam. Como é que é? Eles não saem fora de órbita e ficam lá, né? Exatamente, cara. Então, assim, a pessoa se preocupa com os 17% que acerta, que pode transfixar e pode acertar alguém. Porra, cara, sério mesmo? Essa ideia é muito... Porra, não faz sentido, cara. É que a gente ouve muito, né? Porque é calibre de guerra, que é perigosíssimo. Isso tem muita parte política, né? Que graças a Deus, assim, pô, nosso país não é um país de primeiro mundo nem nada. A gente não ir também, via de regra, sei que é um país relativamente violento, né? Mas não em estado de completa barbárie, né? Ainda não, né? Salvo no Rio de Janeiro. O Rio é outra realidade, né, cara? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Mas apesar que a gente sabe que no Nordeste também tem uns lugares barbaros. A galera também foca muito em cima de um lugar só, né, Vaz? Vamos combinar que não é só ali que o troço pega. Não, mas é porque lá é televisionado, praticamente, né? Os caras ganham muito dinheiro com isso, né, cara? Você vê que lá é um terror. Não, pois é, engraçado. Quando eu morava lá, não acredito, não sei se era mais ou se era menos, mas assim, parece como você tá, tipo, um sapo sendo cozinhado, né? Vai subindo a temperatura e você não sente. Agora, depois que você sai lá, você vai, meu Deus do céu, fica apavorado. O que eu tava fazendo? São coisas engraçadas, até por falar de questão de balística, que é o nosso assunto, né? Eu acho que o Rio, até pela questão geográfica, né? De você estar basicamente habitando no meio dos morros, né? Então você passa obrigatoriamente por regiões perigosíssimas ali, né? Que os caras estão tocando tiro... Culpa do Brizola, ficou falando carioca, mas pode botar a culpa no gaúcho lá. Então. Porque ele que liberou, ninguém... A polícia não sabe morro. Até se eu estiver falando bobagem, Vaz, que pesa minha família do Rio, mas eu não conheço muito, assim, em questão de nome de ruas e afins. Por exemplo, você passa nas linhas ali, linha amarela, por exemplo. E vermelho, sim. Você passa de um lado é alemão, o outro lado é maré, né? E muitas vezes não é tiro com polícia, né? Eles estão trocando... Geralmente, via de regra... Eles estão trocando um com o outro, né? Não, é uma dos mitos, né? Que fala, policial mata pra caramba e tudo mais. De fato acontece, como você falou. Não, mas a maior índice de conflito é entre eles. Sim. Direto. E assim, se o policial que, mesmo mal treinado no Brasil, tem algum tipo de treinamento, erra o tiro, imagina o vagabundo que não tem treinamento nenhum. Você vê muitas vezes o vagabundo lá de cima só com a arma pra fora da viela e descarregando. A própria doutora Júlia falou assim, vagabundo não sai na pane. Sim. Não. Isso aí é fatídico, né, cara? E tá pouco preocupado com quem que ele vai acertar. Agora eu não lembro quem falou com a gente. Não, foi o Marcelo de Parandiu. Ele falou, cara, também esse negócio de polícia, ficar treinando, ele falando sobre passar conhecimento, assim, tudo mais, né? Ele fala assim, se o bandido quiser, vai pegar algum ex-polícia, um polícia corrupto e vai lá e de alguma maneira eles aprendem, ser soldado deles. Não, o cara não quer aprender. Ele terceiriza o problema dele. Eu tenho dinheiro, você sabe usar, você foi treinado pelo Estado, você tá... Enfim, não é uma pessoa que tá no negócio, vai fazer, né? Cara, eu acho que o ponto-chave que a gente bateu são nesses pequenos mitos, né? Que eu acho que já fazem as pessoas pensar de maneira diferente, né? Tirar um pouco desse preciosismo hollywoodiano aí que os caras carregam. Supressor. E a gente ainda... Supressor é legal. Pô, legal pra caramba. E a gente não falou ainda sobre o que é balística. A gente tá correndo. A gente tá falando só uma hora sobre balística, explicou o que é balística. Essa eu assumo, a culpa é minha. Eu que faço muita pergunta. Não, tranquilo. Vamos lá, só pra pessoa entender o que é balística. Basicamente, balística estuda tudo que acontece a partir do momento que você aciona o gatilho. Que o projeto sai do cano, né? Não, tem a balística balística interna. A partir do momento que você aciona o gatilho ali, já começa, na verdade, a questão da balística interna. Então, balística interna, pra gente ir lá explicar para quem nunca ouviu falar sobre balística. Balística interna é tudo que acontece até o momento que o projétil sai do cano. Então, toda a questão do percussor batendo ali, o acionamento do gatilho, a liberação da armadilha do percussor batendo na espoleta soltando a faísca, queimando o propelente inflando, né, gerando a pressão dos gases, o projétil saindo da inércia, deslocando, passando pelo cano, saindo da ponta do cano, beleza. Tudo isso é balística interna, tudo que acontece ali dentro. Balística externa é tudo que acontece a partir do momento que o projétil saiu do cano até encontrar o alvo, seja alvo de papel, alvo metálico, alvo pessoas, bichos, enfim, animais. E a balística terminal é justamente que estuda a interação do projétil com o alvo. Então, a partir do momento que o projétil alcançou o alvo, o que acontece? Né? Tanto um alvo metálico e tudo mais, quanto a pessoas ou animais. Bem lembrado, cara. Você podia lançar uma treta aqui, né, Rodrigo? Oi? Dos projetos expansivos e ogivais. Que dá uma treta do caramba. Eu não queria abordar isso, porque senão a gente ia ficar mais uma hora aqui, mas... Temos tempo. Tranquilo. Esse é o que mais dá treta, Vaz. Então, vamos lá.
Já vamos falar de tretas. Então tem mais alguma pergunta que você fala do supressor? Eu sempre tenho pergunta, né? Mas vamos fazer um supressor que você... Hoje em dia a gente pode ter, né, cara? Pode, foi liberado, né, como acessório. Pode. Brasil, né? Pode, mas você tem que pedir benção pra Deus e o mundo pra poder conseguir comprar os Mas já não é mais proibido. Sim. Dizem que tá mais fácil do que até nos Estados Unidos, é inferno. Na verdade eles não têm pra vender, né? Depende do estado, na verdade. Não. É muito caro e tem lugar, eu vi casos que o cara demora mais de um ano pra ganhar a liberação. Então é que assim... pede logo uns 5 de uma vez. O supressor é um dos outros grandes mitos que tem no Brasil, né? O supressor, na verdade, ele é desenvolvido pra quê? Pra você diminuir o estampido do disparo. Mas não é aquela coisa de Hollywood que você dá um tiro e faz... Não faz um pedinho de velho, né? Tipo quando o cara põe o travesseiro na cara da pessoa e põe a arma. Cara, assim. Primeiro que você tem o movimento de ciclagem da arma, que já faz um barulho do caramba. Tipo, já é longe daquele barulho hollywoodiano lá, que não faz barulho nenhum. E segundo, você tem sim algum estampido ali. Né? Ele é controlado, ele é diminuído. É que nem basicamente você... Quem é que já teve moto e tirou o silenciador, o silenciador de escapamento da moto, é mais ou menos isso aí. Faz mais barulho, é o mesmo barulho, mas faz barulho. Né? Então, assim, algum barulho vai fazer. É mais uma coisa de Hollywood, né? Todo mundo acha que silenciador, né, tem a ver com vai fazer barulho zero. O Hitman lá, tipo, o matador e não sei o quê. Muito pelo contrário, cara. Porra, você pensa uma coisa. Usar abafador, desculpa, gente, o pessoal até vai ficar meio puto, mas usar abafador é uma merda. Sim. Passa a tarde inteira com aquela porra na cabeça, por mais que você use o intra-auricular e tal, é um saco. Vocês já usaram, é chato ficar com aquilo. Já distrai, né? Com o silenciador você consegue treinar tranquilamente sem o uso do abafador. Você tem uma redução grande. Agora eu vou falar um troço vocês no comentário, mas eu sei que também é um problema. A gente tem as munições geralmente elas são supersônicas, tá? Ela tem o estampido que é alto pra caramba, quebra de som. A quebra de som. Aí tem dizem que é bom você atirar apesar de cair bastante, né? Usando subsônica, né? A subsônica. Eu também ouvi falar, e aí vocês podem ser mais acredito que infelizmente para estar no Brasil vocês não tem tanta experiência com isso, mas por estudo, né, com certeza mais. Dizem que ajuda no recuo também. O supressor? Depende do supressor. Também como compensador de gases, né? Depende da composição do supressor. Que basicamente você tem 3 tipos de ponteira que você pode colocar na arma ali. Tem o supressor de ruído, né? O compensador de recuo, que ele vai diminuir justamente o recuo da arma. E tem os flash hiders, né? Que são, em português, seria... Quebra-chama. Isso, quebra-chama, obrigado. Que fica bem sexy também, bem cara. Sexy. Muito sexy. Tudo fica legal. Então assim, o quebra-chama é para diminuir o flash do disparo. Isso é uma capacidade combativa, quando você for combater à noite ou longas distâncias, para você não ser spotado muito fácil. Essa coisa que eu achei que eu achei bem interessante, que eu achava também que era por causa do flash, mas é na SAI. Que eu achei, até aquele birdcage, que é o famoso, que ele não tem abertura para baixo, eu fui descobrir que ele tem aquele negócio quando o cara atira prone no chão, para não levantar poeira, para não marcar a tua posição. Exatamente, né? Também tem essa questão também. O compressor de recuo vai diminuir o recuo, óbvio, e o silenciador ou o supressor de ruído vai diminuir o ruído. E principalmente, porque assim, ao contrário do que as pessoas, quem nunca participou do confronto, você não tem momento, você não tem um tempo para você colocar um protetor auricular antes de você dar o tiro no confronto. Então você vai ter que atirar sem supressor sem protetor auricular e sem óculos, ou não sei que você esteja realmente já com óculos. Sim. Então assim, a ideia do supressor de ruído foi justamente para diminuir, porque, cara, é incômodo, é chato. Você imagina você trocar tiro, sei lá, durante... Dentro de um carro. Né? Muitas vezes em situação de guerra, né? Que o ou dentro do ambiente. Imagina você dar um tiro dentro dessa salinha que a gente tá aqui agora aqui. Queria. Eu tive vai dar ruim. A primeira vez que eu tive a oportunidade de tirar foi com um FAL, numa linha do exército, lá naqueles... Fiz corredor e eu não tinha abafador. Cara, parecia que eu tava tomando os telefones. Você escuta alguma coisa ainda hoje? Não? Cara, mas era... Não, eu nunca tinha... Imagina, nunca tinha tirado, eu tava empolgadaço. Por isso que ele tá pedindo muito retorno lá. Do segundo, do terceiro... Eu falei, cara, não quero, não toma, não quero. Cara, é horrível. Então, assim, o supressor veio pra suprir esse problema. Cara, principalmente em ambientes confinados. Né? Você imagina o cara que faz isso todo dia, né? Diz que militar americano, pelo menos, e como vocês falam, eles atiram bastante, eles chegam a perder 20%, 30% da opção. Fácil. Porque, cara... Mesmo com todos os cuidados. Sim, porque realmente é uma lesão que você causa no teu ouvido muito grave.
Então o supressor... Mas arruma, né? Você arruma. É, claro. Só nascer de novo. Tá fácil. Você acredita em reencarnação? Né? Então, assim, o supressor é pra isso. Não é pra aquela coisa de filme lá que você vai dar um tiro e ninguém vai escutar. Ou que o vizinho do cara não escuta. Não, vai escutar. Aquele pedinho de velho. Vai ouvir. Só que você vai diminuir, senão vai ficar surdo. Pelo menos. Só por um tempo. Um pouquinho. Depois passa. Te interrompido a treta. Vamos voltar a treta, então? Projetos ogivais expansivos. O Rodrigo adora falar sobre isso, cara. Projetos ogivais expansivos. Eu adoro falar de tretas. Então, vamos lá. De onde surgiu a questão dos projetos expansivos? Ao contrário do que muitos acham e divulgam por aí, né, o projeto expansivo não necessariamente surgiu com a pretensão, a ideia de aumentar a cavidade temporária, aumentar a cavidade permanente, ou transferir mais energia para o corpo, que isso fisicamente é impossível, você não transfere energia. A expansão, relativamente, cara, é bom um projeto de expandir. Sim. Isso não dá pra mentir, cara. Mas de onde surgiu a ideia, a concepção? Vamos lá, eu sempre gosto de voltar na concepção do negócio, né? Na ideia, do porquê, né? Do porquê daquilo, para a gente começar a entender a aplicabilidade daquilo. O FBI, né, criou um padrão, como a gente falou, né, da gelatina balística. A gelatina balística é um meio padrão para aferir munições. O que acontecia? Lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, o fabricante dava um tiro numa madeira e falava, minha munição fura 25 madeiras. O outro ia lá e dava um tiro em melancia. Minha munição fura 10 melancias. Aí o outro ia lá e dava um tiro numa placa de alumínio. Minha munição fura 5 placas de alumínio. Aí, tipo, o FBI falou, isso pra mim não resolve nada. Preciso de uma padronização. Preciso de uma padronização. Então criou-se a gelatina balística, que é um meio padrão, né? Tem uma receita lá que você tem que seguir e tal, certinho, para você criar aquela gelatina balística de densidade e tudo mais. E ao contrário do que muitos dizem, a gente já falou aqui, mas reforçando, não tem nada a ver com o corpo humano. Ela se assemelha de longe à parte hidrossólida ali, tipo a parte muscular e gorduras ali do corpo ali. Que também são diferentes. Diferentes. Mas assim, aproximadamente, muito. Então assim, só criou um meio padrão, tipo assim, então a partir de agora a gente vai testar as munições nisso aqui, nessa placa de gelatina balística. Então a munição penetra tanto, a outra munição penetra mais, então essa munição penetra mais. E baseado nisso, eles fizeram um estudo e falaram assim, então a gente quer uma munição para uso institucional, e a instituição tem que ter essa preocupação com esse excesso de penetração, porque se um policial dá um disparo e acerta a velhinha que está atrás do mala, a instituição vai responder por aquilo, somente nos Estados Unidos. Então eles têm que ter essa preocupação. Por mais que 83% dos disparos não acertem um alvo, eles precisam se preocupar, como instituição, por esse excesso de penetração, esse disparo dado pelo policial que acertou o vagabundo, acertou o marginal lá e ainda assim acertou a velhinha. Então as munições para uso nosso, FBI, tem que ficar em penetração de gelatina balística entre 12 polegadas e 18 polegadas. Acima disso, tem muita penetração. Abaixo disso, não tem penetração suficiente para furar um externo, um osso, uma pele, enfim, coisa assim. Beleza. O que acontecia? Com o advento das munições modernas, tipos de pontas novas, propelentes modernos, armas modernas, essas munições facilmente passam as 18 polegadas em gelatina balística. E passa frouxo. Aí eu falei assim, não, tem que ficar nas 18 polegadas, não pode passar disso, senão eu não vou comprar. Aí eu falei, então, beleza, então se eu fizer um furo na munição ali, fizer uma ponta oca onde essa munição vai expandir e desacelerar mais rápido... ocasionalmente, né, transferindo mais energia, talvez aumentando até um pouco a... Não, porque não transfere energia. Então, mas fisicamente falando, a gente não transfere energia. Transforma energia em deformação, calor e afastamento de tecidos. Mas você tem um aumento da área de dano, isso é fato, né? Da cavidade permanente, sim. Mas a função do efeito é desacelerar. Não atravessar. É desacelerar. É um paraquedas, cara. É um efeito colateral desejável, porém um efeito colateral, a expansão, o aumento do diâmetro da lesão. Certo. Né? Mas é um efeito colateral. O que eles queriam com a expansão do projétil? Você aumentar a área de contato, aumentar o atrito, e eu desacelero esse projétil muito mais rápido. É que nem eu sempre uso o exemplo do dragster. Como é que você para um dragster numa curta distância? Você joga um paraquedas que ele vai aumentar a resistência do ar ali e vai desacelerar. É basicamente isso. Eu aumento a resistência e desacelero. Com isso, eu tenho um efeito colateral desejável, que é a expansão e o aumento do diâmetro da lesão. Só que esse aumento do diâmetro da lesão, cara, se bonitinho na gelatina balística ali, que não tem osso, que não tem outros tipos de densidades ali, fica algo em torno de 40%, né, de aumento do diâmetro. Se você pegar um osso onde ela vai deformar e não vai expandir, aquela expansão bonitinha que a gente vê nas fotos, que parece uma flor, é só em gelatina balística.
Só. Entendi. No corpo humano, ele bate no osso, entorta, amassa, não tem aquela expansão bonitinha. Às vezes o próprio tecido, um tecido mais grosso, entope a ponta ali, aquele buraquinho, ela não expande, ela vai se comportar como um projétil ogival normal. Então, assim, eu tenho muitas variáveis. Então ela ainda continua atravessando. Só que, aí que tá. Não com tanta frequência, mas faz. Aí que tá. Ela foi projetada para desacelerar. Uhum. Então, assim, se ela vai desacelerar, se eu tiver um anteparo, se eu tiver um meio intermediário, se eu tiver uma madeira, um vidro, ela começa a desacelerar antes. E uma outra questão que começou a surgir lá atrás, a gente tá falando, é que é o seguinte, a gente tem a munição, ela é composta basicamente de chumbo, com uma jaqueta, com uma liga de cobre, bronze, enfim. Estanhos, né? São materiais distintos. O que acontecia? Quando ela começava a expandir, esse projétil fragmentava, separava a jaqueta do chumbo. Uhum. Porque são Sim. substâncias diferentes, são materiais diferentes. Não é amálgama, não tem amálgama, né? Sim. Só cobrindo. Aí começou a fragmentar. E lembra que a gente falou lá sobre o momento linear, né? Que é massa vezes velocidade. Se eu perco massa, eu perco capacidade de penetração. Então eu não quero que aquele projétil fragmente, porque senão ele não vai penetrar o suficiente. E já vai desacelerar e vai fragmentar. Aí, com o advento da tecnologia, o pessoal falou, então beleza, a gente vai fazer uma soldagem química aqui, uma colagem química, que é as munições bonded, que agora no Brasil... Amalgamada, né? Que agora no Brasil a gente tem isso faz 1 ano e pouco, mais ou menos 2 anos no máximo, eu acho, da fabricante nacional. Isso já existe lá fora há 20, 30 anos. Então beleza, tem a bonded, que tem esse processo de colagem ali, onde ela não separa. Porém, eu ainda tenho a questão da desaceleração do projétil. Em meio intermediário. Em meio intermediário. E o que, para mim, como pessoa física, e não como instituição, visão pessoa, eu tô cagando porque essa munição vai transfixar o suficiente para acertar a velhinha atrás. Cara, se eu vou errar 83% dos tiros, pra que eu vou me preocupar com os 17 que eu acerto? Tipo, eu quero que transfixie o máximo possível, que eu passe barreiras intermediárias, que eu acerte a pessoa com capacidade de letalidade. Se eu tiver uma munição que vai desacelerar, eu der um tiro através de um vidro, através de uma porta... Pode ser que o cara esteja com uma jaqueta de couro, tem vários anteparos ali que vai desacelerar essa munição e pode ser que ela não seja tão efetiva quanto eu queria. Essa mentalidade, né? Ela tem pode até oferecer um dano um pouco maior, mas eu não posso confiar que munições expansivas são melhores por causa disso. Exatamente. Porque o que a gente tem são resultados erráticos. Tem que tirar também esse do jargão, o que é melhor, o que é pior, depende, né? Depende. O que é melhor depende. Cara, eu particularmente sou bem redundante nesse ponto, e outra coisa que as pessoas falam que, munições importadas expansivas são boas, né, SS e tal. Mas, cara, eu penso principalmente na questão da própria plataforma já, né? A gente tem questão de preço, a gente tem questão de projetos ogivais que permitem muito um funcionamento muito mais tênue, né? Questão de panes e afins. E uma coisa que eu tenho mais certeza que vai preservar a massa, que vai penetrar, vai transfixar o que eu preciso. É uma questão até um pouco de redundância. Não dá pra eu falar pra você que a minha munição expansiva vai ser melhor atirando em você assim. Porque muitas vezes eu vou ter que atirar em você através de um vidro, de uma porta. Não é você. Não você, outro você. Muitas vezes a gente vai ter que atirar, como o próprio Rodrigo falou, através de uma porta, de uma janela, de um metal. Né? Então uma coisa que entregue um resultado mais tênue em diversas situações. Sim, mas ao mesmo tempo eu não estou dizendo que munições expansivas são ruins na sua concepção. Eu tenho esse efeito colateral desejado, que é a expansão, que é o aumento do tempo de lesão. Só que se eu tenho isso numa munição... errática. Onde eu não tenho um comportamento padrão, e a gente tem um problema nas munições nacionais que a gente não tem um comportamento padrão, né? Tipo, e não só nelas, hein? Tem muita coisa importada que também trabalha dessa forma, né? Então, assim, em gelatina balística, que é um meio padrão, que é um meio justamente criado para eu aferir, para comparar munições. Se nesse meio padronizado eu já não tenho um comportamento padrão, imagina quando eu boto isso para N variáveis do confronto. Né? Então, essa é a grande questão. Ao ponto que as munições ogivais, elas tendem a ter um comportamento mais padronizado, né? Então, assim, no meio padrão. Então, cara, quando você leva isso para as outras variáveis, a possibilidade de ela sofrer a interferência dessas variáveis diminui-se um pouco, né? Então, assim, cara, mas, novamente, se você quer... Não, mas eu quero usar munição expansiva porque eu quero aumentar o time de lesão. Pelo menos compre bonded, no mínimo. As bonded, assim, munição expansiva que não for bonded, que não for colada... Tem uns resultados aí que já não... o problema é que munição na origem nacional, a gente teve alguns testes ali que foram... Dessa tecnologia não entregaram que fragmentou, que oferecem, né? fragmentou ainda assim. Mas talvez pode ter sido um lote, pode ter sido aquela munição, enfim. Exato. Não tem... O que me conforta é que as ogivais têm sempre entregue. Que daí aí a gente tem a questão da economicidade também, né? Tipo, é a munição mais barata, que vai me entregar uma mesma coisa ou não superior,
muito mais fácil de achar, porque justamente, né, por ser um volume de fabricação maior e o de polícia é mais barata. Então, cara, por que eu vou pagar mais caro numa munição... Os lojistas pira agora. Que vai se comportar igual a munição mais barata? Tipo, porra, eu não sei se você quer realmente gastar dinheiro. Então... Essa aqui como custa 5, a outra custa 15. Mas essa mentalidade veio das corporações. Isso foi criado para uma corporação. Sim. E foi adotado, acredito que quase que internacionalmente. Sim. Esse conceito aí, né? Ele ainda vigora muito forte dentro das corporações? Sim, porque a gente tem muito... O FBI usa munição expansiva. Mas eles usam uma munição expansiva boa. Tanto que eles mudaram, né? Eles foram da Spear para Hornet e passaram para mais uma agora, né? Não, assim, então, mas eles ainda usam por essa questão de institucional. Tipo assim, eu preciso ter uma munição que pare nas 18 polegadas de jatinha balística. A instituição ainda tem essa necessidade, digamos assim... Parâmetros, né? Esses parâmetros. Esses parâmetros, assim. O problema é que, assim, principalmente no Brasil, a gente tem muita questão do empirismo e da modelagem de maneira errada. O cara pega assim... Por exemplo, uma coisa que eu ouvi lá, por que a instituição X, não vou citar nomes aqui agora, comprou a munição, aquela que é a munição tipo ouro, né? Douradinha. A tipo ouro. Por quê? Porque a polícia tal usava. Tá, mas... Tipo, não tem estudo, tipo assim, porque a polícia tal usava. E até pela questão, acho, de exigência, né? Então, assim, a gente precisa de uma munição assim assado nesse calibre expansiva. Ponto. Daí é o que tem. Mas, falei, ainda bem que está mudando bastante, até dentro das instituições. A gente tem o problema da parte institucional é egos. Né? A gente tem muita questão de ego. Mas, institucionalmente falando, é mais difícil, né? Para a instituição pública, porque, assim, cara... Você não muda nada toque de caixa, assim. Porque, basicamente, a pessoa que compra ou a pessoa que autoriza a compra, a pessoa que detém o poder de decisão, não é a pessoa que estuda. Não é a pessoa que tem conhecimento. Falando, né? Então, assim, cara, tem umas coisas ridículas em vários aspectos que é, tipo, justamente de jogar dinheiro fora, né? Enfim, enquanto as pessoas mantiverem essa questão de ego e não chegarem e falarem assim, fulano, você conhece, você que estuda isso, tal, não sei o quê, você que está fazendo uma pós-graduação em balística, vem cá, eu preciso de uma luz. Sim. Entendeu? Até esqueci de falar, estou fazendo pós-graduação em balística agora. Não. O cara, eu fiquei até com vergonha. Começou a falar do currículo dele, falei, acho que eu vou ali tomar um café. O que você tá fazendo aqui, cara? Eu acho que só vinha alguém e não pôde vir, aí me botaram pra preencher a tabela aqui. ali. Que você veio, tipo, a Aya, né? A Aya do Rodrigo. Tem que levar o Padawan junto, cara, vai que ele quer um café. Sabe encher linguiça pra você falar, falando é mais fácil. Sabe por que eu carrego o Rafa por tudo quanto é lugar? Porque ele tem memória ou não. Eu estudo bastante, mas eu tenho um problema sério de memória, principalmente lembrar nomes e datas. Né? Nomes e datas é complicado. Posso falar, padre? Ele não te ajudou muito, não. Nomes alguma coisa, datas com certeza não. Querido, é o que temos pra hoje, hein? Né? E vamos lá, mais perguntas? Cara, eu vou fugir um pouquinho do nosso... Tem as perguntas de praxe, né? Porque sim, acompanha os podcasts do Defcon. Perguntas de praxe. Mas não, geralmente tá fazendo isso quando tá chegando já no final. Já tá o quê? Quanto tempo aqui? 11 horas? 1 hora e meia já tem que... 1 hora e meia. Eu vou ter que tesourar vocês. Silveira Então vamos tá tesourar puto, com já. estilo. Cara, eu falei, se for falar sobre balística, a gente fica aqui 365 dias e não vê mas isso aí, tudo. mas Dá pra terminar um modo. Mas fica o convite aí, se vocês quiserem fazer uns vídeos curtos pra nossa parte, mas porque aqui, pô... Vocês me conhecem, sou meio palhaço, eu pergunto, até minha falta de conhecimento é bom pra dar uma quebrada, assim, né? Senão vai ficar um papo que realmente não... Bom, agrega, com certeza, para os estudiosos, mas para os estudiosos que quiserem, eu acho que é interessante mesmo a gente, se vocês tiverem interesse, obviamente, a gente fazer uns vídeos curtos explicando, talvez até com... Enfim. Atirando em gente, digo. Não. Em alvos. Gente de mentira. Gente de mentira pode ser. Gente de mentira, que a gente tudo... Sou da paz. Exatamente. Entendeu? Tá, vamos começar lá. É até legal porque a gente tem um civil aqui e um membro de Força de Segurança, né? Às vezes, apesar de eu conhecer mais ou menos a índole e a orientação de vocês, seria legal ver como é que se diz, a opinião dos dois independentes. Não vamos ficar casando de dar a minha opinião, não, cacete. Tá bom. Não. Então vamos lá. Vamos discordar. Vamos discordar, nem que seja de propósito, só pra tirar treta. Vou fazer uma interrupção. Tem um negócio bem bacana que eu vi uma vez, cara, eu não lembro qual que era, um grupo de policial, de operações especiais, uma coisa do tipo assim, que eles faziam os briefings, né, e os debriefings, né, pós-operação.
E eles tinham um acordo entre eles que alguém tinha que discordar. O que eu lembro mais próximo disso daí é do Guerra Zumbi Z, que era o nono homem lá. Todo mundo achou igual, alguém tem obrigação. Alguém tem obrigação. Discordo, Meretíssimo. Normalmente sou eu que discordo, né? Mas é mais ou menos essa aí. Mas é importante, sim. É importante. A pluralidade de ideias e a Gera conversa. discussão. Com certeza, cara. Ninguém é dono da verdade. Mas, tipo assim, se você vê algum modus operandi, é normal que muitas pessoas concordem, provavelmente vai para aquele lado. Mas é bom saber que teve alguém com uma opinião, nem que seja com uma ótica diferente, é importante. Sim. Vamos lá. Vocês já devem saber, né? Como você enxerga o aumento da procura, do aumento da população civil armada e o que vocês acham desse fenômeno? O que se dá esse fenômeno? Quer começar, especialmente Rodrigo? Agora. Porque o brasileiro sempre gostou de arma, né? Muito. Mas criou-se uma falácia, vamos aí, né? O que eu acho do aumento da população armada? Eu acho que é pouco. Muito pouco. Se a gente está abaixo de 1% da população armada, é muito pouco. Cara, como que eu vou discordar de você disso, cara? É muito pouco. Não, discorde. Acho algum termo para discordar e discorde. Tá, eu acho que não é o suficiente. acho que 1% é muito pouco. É muito pouco. Eu acho tem que ser 3%. Eu acho que o problema é que esse 1% tem muitas armas. Né? Tem que ser 3%. Vamos socializar essas armas aí? Vamos pegar doar uma arma para cada um. Exatamente, doe uma arma para o seu amigo. Cara, eu acho assim, armas são equilibradores de força, né? Então, enquanto tiver uma nata armada e a grande maioria desarmada, essa nata vai sobrepujar a tua força sobre essa maioria. Ponto. E qualquer pessoa que queira tirar o teu direito de defesa, ou de ter qualquer coisa, né? Sim. Como você me falou, eu tenho certeza que essa frase não é sua, porque é muito inteligente. Não que você seja um cara burro. Obrigado, Vasco. Não que você seja um cara burro. Mas você me falou assim uma vez, e eu acho que eu repeti isso por alguma vez, eu prefiro ser, como é que se diz? Prefiro ser convencido do que forçado. Armado você tem que ser convencido, né? Não obrigado. Você escutou isso em algum lugar, você não vai me dizer de onde que é. Cara, não me lembro, assim, mas eu gostei dessa parte. Deve ter sido Silveira, provavelmente. Que também escutou de alguém, mas e assim funciona, né, cara? Atrás, mas, porra, mas eu acho, nome bonito pra isso é modelagem. É isso aí. Modelagem é legal. Então você não rouba. E tem mais uma, né, cara? Eu prefiro um combatente cortando grama do que um jardineiro na guerra. Essa é famosa, mas eu também não sei quem falou. Bom, vamos lá. Depois fala pra gente. Quais conselhos vocês dariam para o cidadão que pretende de maneira legal se armar, independente da finalidade, sendo ela legal? Agora você vai começar. Atira papel, atirar... Pode... Não, eu tirar comecei foto. a outra, agora você começa. Você não tem como discordar dele, porque... Não, brincadeira, de sacanagem. Podem concordar. Sinceramente, assim, não é nada a ver sobre armas, e sim sobre liberdade. Eu me considero um cara totalmente libertário, né? E eu gosto de frisar isso bastante, que liberdade não tem a ver com libertinagem, é uma coisa totalmente diferente. E eu acredito veementemente que um povo armado é um povo livre. E essa arma pode sim ser usada para diversas coisas, para caça, para tiro esportivo, para se defender. Para tirar foto no Instagram. Para tirar foto no Instagram. Armas tem a ver com liberdade. Eu penso dessa forma, entendeu? Se as pessoas podem fazer o que elas quiserem, elas podem fazer o que elas quiserem com armas de fogo também. Sim. Logicamente, né? Acho que nada ultrapassa a linha do bom senso. Acho que esse é o grande lance, né? Até o doutor Júlio falou, agora eu não me lembro quem falou sobre o Kant, mas eu fiquei bem emocionado na época lá. Bom, cortando. Segue o baile. Olha lá, eu vi um dado aqui que representa 0,15% da população. Falei que não chega a 1%. É 0, alguma coisa. Meu amigo Laus aqui me ajudou. Pra eu responder você agora, cara. Volta a pergunta que eu já esqueci. Vamos lá, de novo. Qual conselho você daria para um cidadão que pretende, de maneira legal, se armar, independente da finalidade, sendo ela legal? Qual conselho? Compre mais armas. Mais armas? E quando não tiver mais o que fazer, você compra mais ainda. Compra mais munição. Muita munição. Comprou muita munição. E acima de tudo, compre treinamento. Aprenda a usar. Verdade. Isso é importante, né? Tá, vamos lá. Então vamos falar um pouco mais empolgado. Vamos falar de maneira Ninguém um pouco entra no ringue com o Tyson porque acha que sabe lutar boxe, né, cara? Vamos fazer um pouco mais sério. Basicamente, né, a arma de fogo, assim como qualquer outra ferramenta que vai te dar uma vantagem, né, é uma ferramenta, um objeto que dá uma vantagem num combate, num confronto, numa situação de defesa. Mas de nada adianta comprar uma ferramenta super, mega foda e não saber usar, né? Então, assim, basicamente, se você comprou uma arma de fogo, aprenda a usá-la de maneira que vá manter a tua segurança e a segurança das pessoas que estão próximas a você, que você não vai ferir quem você não queira ferir, e que você consiga usá-la de maneira efetiva quando precise. Lembrando que você não aprendeu a dirigir na primeira aula da autoescola.
Né? Você precisou, e nem no final da autoescola, nem na autoescola. Exatamente. Geralmente você aprende a dirigir no exercício. É você reforçando aquele conhecimento. Mas você tem um básico para você já não se enfiar o carro na árvore. Né? Exatamente. Então, assim, o grande problema, isso mundialmente falando, na verdade, com relação à arma de fogo, e qualquer ferramenta de defesa, na verdade, de modo geral, a pessoa compra achando que aquilo lá vai resolver o problema, mas nunca treina, ou testa, ou aplica aquilo, e acha que na hora sai. Na hora dá um jeito. Na hora dá um jeito. E na hora não dá o jeito. Não acontece. Então, muito assim, pelo contrário. Assim como a questão de tudo, parte marcial. Né? A gente não aprende a fazer uma chave na primeira aula de jiu-jitsu. Você não aprende a dar um soco correto na primeira aula de karatê. Você tem que precisar praticar aquilo realmente, às vezes, a vida inteira, para você chegar próximo e dizer que talvez você seja um iniciante naquilo. Né? Então, assim, pratique. Treine, depois compra mais um pouquinho de arma e depois treina. Exato. Sempre nessa sequência. Tá. O que é liberdade para você? Quanto vale e até onde você se sente disposto a ir para preservá-la? Cara, o que é liberdade para mim? A liberdade para mim é eu fazer aquilo que eu queira sem que eu atrapalhe os outros. Resumindo. Ao máximo, assim, cara. Tudo aquilo que eu queira fazer... Oi? Continue, desculpa. Tudo aquilo que eu queira fazer e que eu não fira a liberdade do outro, né? Ou não ataque, não atrapalhe o outro, né? No sentido de gerar algum problema para outra pessoa. Se eu fizer o que eu quiser fazer, sem que isso gere um problema para outra pessoa, para mim é um conceito de liberdade. Eu aprendi uma coisa que eu sempre aplico nas instruções, nos discursos, cara. Eu tinha uma criação, do meu ponto de vista, assim, ideal, dentro daquilo que eu imagino, né, em termos de criação da minha mãe. Minha mãe sempre criou a gente, eu e minhas duas irmãs, com muita liberdade, porém com muita responsabilidade. Mas muita responsabilidade. Uma coisa que eu sempre digo, minha mãe e meu pai sempre tiveram um restaurante, sempre trabalharam em restaurante, então eu tinha que chegar muito cedo lá e sair muito tarde do restaurante. E a gente ia pro colégio sozinho, de ônibus ou a pé, enfim. E a gente tinha hora, tipo assim, não tinha aquela coisa de acabar a aula e ficar brincando no colégio, porque a gente tinha hora para chegar no restaurante. Então eu falava, tá horário, tipo, só fazer o cálculo mais ou menos do deslocamento nosso lá, sei lá, 12:10, você tem que estar aqui no restaurante, né? Te vira. E a gente ia sozinho pro colégio, e eu lembro que na época que eu estudava, a gente tinha uma agenda do colégio lá, e nas últimas folhas ali tinha uma, tipo, caso você se atrasasse pra aula, a tua mãe, teu pai, enfim, teus pais, tinham que assinar lá e declarar o porquê que você chegou atrasado. Minha mãe deixava todas as folhas assinadas para nós. E falava assim, ó, se um dia vocês precisarem realmente, se vocês chegarem atrasados por algum motivo, vocês preencham aqui e apresentem lá. Só que se eu souber que vocês preencheram isso aqui por vagabundice, por realmente perderam hora, porque o bicho vai pegar. Então, assim, cara, só que isso, cara, ao ponto que nos dava uma liberdade muito grande, isso eu tava, sei lá, 14 anos, por aí, minha irmã mais velha tinha uns 16, minha outra tinha uns 12, 10, 11, por aí. Cara, a gente tinha um senso de responsabilidade muito grande. Só que todo mundo falava assim, cara, tipo, às vezes o outro colega fala, cara, mas se sua mãe não acompanha vocês, você pode chegar aqui 10 horas, meio-dia, preenche lá e já era. Cara, essa é a primeira maneira de você fazer, né? Perder a liberdade, né? O problema é que, assim, é bem isso. Se eu fizer isso, eu vou perder a liberdade. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo uma coisa que, tipo, que não é aquilo que eu acordei com a minha mãe, que é aquilo que eu me comprometi com a minha mãe. Né? Então, dá assim, pra dizer que tem disciplina no meio também. Exatamente. A disciplina é essencial, na verdade. Disciplina, liberdade e responsabilidade. A disciplina é uma frase que até postei esses tempos atrás no meu Instagram. Né? A disciplina é você ser escravos de bons hábitos. Né? Ser livre é você escolher quem é o teu senhor. Nunca o teu senhor escolher o que você pode fazer. Exatamente. Né? Então, assim, pra mim, cara, o melhor exemplo que eu sempre falo de questão da liberdade é isso. Pra mim é isso. A liberdade é você deixar preenchido lá as folhinhas da agenda lá pra quando você precisar chegar atrasado. É isso. Eu nunca tinha visto essa história, cara. Legal pra caralho. É massa. Tá vendo? Vem aqui que eu tiro umas histórias das pessoas. Cara, genial. Agora sou eu? É que você não fez os cursos de GSI comigo, porque todo curso de GSI eu contava essa mesma história. Ah, legal. Então, cara, eu vou ser bem sincero, eu sigo bem a linha que o Rodrigo tá falando. Minha mãe tá aqui, ó. Acabou de falar, você é o filho mais lindo do mundo. Ah, entendi. Obrigado. Minha mãe discorda, tá? Minha mãe discorda, tá? Eu acho que a questão... Tu viu que o único que ele falou não é verdade. Ele não se indagou. Deixa pra lá, continua. Vamos voltar pra liberdade. Não, a questão de liberdade, eu sigo bastante essa questão do Rodrigo, né? Eu fui criado pelo meu pai e com essa liberdade ampla, né? Até com umas coisas que hoje são moralmente
que não são legais, né? Como, por exemplo, desde, sei lá, dos 14 anos eu já andava o carro dele para cima e para baixo, com uma abertura violenta, né? E meu pai sempre falava isso pra mim, cara. Falava, cara, liberdade é uma coisa que você vai ter sempre aqui enquanto a gente tiver jogo aberto, né? Você não me omitir as coisas, não fizer cagado. E a partir do momento que você pisar na bola é uma vez só, cara, né? Então, assim, eu sempre fui criado com muita liberdade e acho que exatamente isso te onera muita responsabilidade também. Por saber o que eu estava fazendo, que era uma coisa que, porra, né? Você tá com 16 anos dirigindo um carro aí pra cima e pra baixo, né? Não tem nem o que você justificar muitas vezes. E eu acho que foi nesses todos os sentidos, né? Então, pra mim, assim, eu acho que é uma das coisas mais puras que o ser humano pode ter e uma das piores coisas também que ele pode perder, né? Perder a liberdade, em todos os sentidos, eu digo. E quanto a ideia que você falou de questão de manutenção, de preservação dela, finalizando também a questão de não invadir, logicamente, a privacidade dos outros, a liberdade dos outros, né? Mas defendê-la também a todo custo, cara. Até a morte. Até a morte, com certeza. A gente foi forjado, acredito que o Rodrigo também, compartilha os mesmos ideais que o dele. E cara, não falo em questão revolucionária, as pessoas acreditam em última instância, último recurso, né? O pessoal tem muito essa visão deturpada, né, de nós libertários, que a gente quer invadir Brasília, tacar fogo em tudo, e isso tem muito mais a ver com baderna do que coisa que a gente não prega, né, muito pelo contrário. A gente vive numa sociedade inteiramente cheia de rótulos, né, muito fácil você ficar traçando paralelos rasos, assim. A história que você falou da caixinha hoje pra mim foi sensacional, que eu consegui distinguir agora exatamente o que eu estava pensando, né, de colocar as coisas numa caixa. Mas sim, ela tem que ser, pra mim, tem que ser preservada, porque você nunca vai preservar ela só pra você, cara, sim pra todo o grupo que você tá inserido. Eu acho que esse é o grande lance do negócio, cara. Bingo, isso aí. Exatamente. Oi. Vamos lá. Essa daqui geralmente é a última. Até onde você acha que é papel do Estado garantir a sua segurança individual e até que ponto a sua própria responsabilidade se resguardar a sua família? Eu posso mandar aqui, você não pode. E como o seu trabalho ajuda nessa equação. Você ficou falando, não escutei a pergunta, vai lá. E como o seu trabalho entra e ajuda nessa equação? Porque os dois são instrutores, no caso, aí, né? E você, no caso, é um profissional da segurança. Porque, cara, é uma mítica muito forte, agora que você brincou assim, até porque ele é funcionário público, de segurança e tudo mais. Mas antes disso ele é um cidadão, porra. Exatamente, exatamente. Falei pra zoar ele só. Cara, eu acho assim, você delegar uma coisa que é responsabilidade tua já tá errado no seu conceito já. Então, a gente esperar que seja ali quem for, né? Seja o próprio Estado, seja uma segurança que você contratou, o que for, você delegar isso a outra pessoa já está errado no seu conceito. Você não delega a tua segurança, você não delega a tua liberdade a ninguém. Isso é uma responsabilidade tua. A grande questão, cara, normalmente eu bato sempre nessa tecla nas instruções que eu faço, tanto as institucionais quanto as particulares, a questão da autorresponsabilidade. Isso é uma coisa que tem se perdido muito na sociedade atual. As pessoas... É muito mais cômodo, né, eu delegar a culpa e os louros para os outros, né? Tipo assim, se deu certo é porque tal pessoa fez isso. Se deu errado é porque tal pessoa impediu que eu fizesse aquilo. Hoje em dia tá pior, né? Se deu certo é com você, se deu errado é com o outro. Exatamente. Então, assim, isso já tá errado na tua ideia. Eu acho assim, a responsabilidade principal da tua vida, das consequências das tuas decisões é a tua, né? Inclusive a tua segurança e a tua liberdade. Então, eu acho assim, o Estado, como surgiu, na verdade, ele é para gerir algumas coisas... É um contrato social para não criar algumas coisas bolias, né? Exatamente, são algumas coisas genéricas, gerais, assim, não individuais. Né? Então, assim, a segurança pública, justamente, não é a segurança pública de cada indivíduo, é a segurança geral. É garantir que as pessoas não saiam na rua quebrando tudo, é garantir que as pessoas não viram uma anarquia, então não sei o quê. Então, essa responsabilidade do Estado ainda cabe um questionamento ali. Acho que, assim, deveria ser uma responsabilidade civil de cada cidadão, além da responsabilidade do Estado, né? A grande questão é essa, a gente delegou muito essa questão da segurança pública ao Estado, e isso exime o cidadão de fazer a sua parte. Né? Isso é uma coisa que eu ouço bastante, o pessoal falando que o povo está se armando porque quer virar polícia, porque quer dar uma de justiceiro, porque quer fazer justiça com as próprias mãos. Eu falei, cara... Quantas pessoas, você que é do sistema prisional, apesar de não entrevistar, dá para contar nos dedos quantas pessoas estão lá dentro por causa disso? Cara, eu desconheço.
Nem numa mão. Nem numa mão. Nem um lobo solitário. Nem um lobo solitário. Mas a grande questão é que isso perdeu-se muito, cara. Você perdeu essa noção de civilidade, de responsabilidade civil de cada cidadão por garantir a harmonia social. Isso é uma responsabilidade individual de cada um. É responsabilidade do Estado também, como gestor, digamos assim, da sociedade, né? Como gestor, não. Como alguém que cuida justamente do bem-estar social, né, geral, mas é uma responsabilidade individual. Então, se eu vejo algo de errado, alguém fazendo, sei lá, matando uma velhinha, batendo uma velhinha na rua, é minha obrigação como... Opa, calma. É minha obrigação como servidor, não, como cidadão, agir ali de alguma forma. A partir do momento que eu estou negligenciando isso, que eu estou evitando isso, eu estou sendo conivente com aquela pessoa. Né? Então, assim, e justamente a questão do armamento é, como a gente falou, é o equilibrador de forças. Por que as pessoas se acovardaram, né, na sociedade moderna? Porque, basicamente, o ladrão, o vagabundo está armado, nem que seja com uma faca, com canivete, com estilete, e o cidadão comum não tem nenhum estilete. E é lógico que ninguém tem aqui a alma de herói, né, de vestir a capa do Batman, do Superman, e sair lá de peito de aço e querer enfrentar o cara de mãos vazias. Isso é burrice, por óbvio, não é isso que eu estou falando. Ninguém procura isso. Ninguém procura isso. Isso é contraproducente, enfim, é burrice. Mas você ter mecanismos para você conseguir agir numa situação dessa é sim dever de cada cidadão. Louvável, né? Eu acho que eu sigo também nessa filosofia. Voto com ela. Cara, eu sempre pensei num estado mínimo, né? Eu acho que o modelo ideal seria 2 ou 3 folhinhas no máximo que falasse o que ele pudesse fazer. O estado definitivamente é um mal necessário, não acredito em anarquia, então qualquer outro tipo de regime aberto. Não conheço nada melhor, deve ter, mas... Ele é um mal necessário, ele tem que existir, mas a gente, como cidadão, como fundador desse contrato, né, eu acho que a nossa assinatura pesa muito mais que a dele, nesse contrato social ao qual você abordou, e nós dizemos o que ele pode fazer. Deveríamos, né? Pelo menos acho que nos Estados Unidos é bem claro isso. Exato. Né? Apesar que eles estão subvertendo essa porra toda. A gente tem um modelo clássico americano que fala muito sobre isso. Eu penso, muita gente fala que isso é lei do capitalismo, né? Mas eu acredito muito mais na questão de segurança, de colocar a primeira máscara em você, depois na criança. Então você está preparado, desprotegido. A polícia não é onipresente, então assim, fatalmente eles acabam chegando. Nem é desejável. Inclusive, enquanto eu estou aqui, eu não estou deixando de cuidar de algum cidadão. Exato, dos anjinhos lá. Então, assim, o meu pai sempre falava para mim que quem escolhe demais acaba sendo escolhido, né, cara? Então, se você terceiriza muito as coisas, você vai ter que sofrer as consequências. E no Brasil, acho que é cada vez mais atual que isso realmente acontece de maneira muito escrota, assim mesmo. E para mim não faz sentido o cara, a pessoa, né, o cidadão, homem ou mulher, não ter a capacidade, ou pelo menos a vontade de se defender. Achar que isso é uma obrigação de outra pessoa, não só isso, mas como diversas outras coisas, que as pessoas... Eu fico meio cansado de ouvir isso, das pessoas baterem no peito falando que tem diversos direitos. Cara, a sociedade está extremamente infantilizada. E nenhum dever. Fazendo birra, dizendo... mimimizado. É uma coisa, eu sempre aprendi desde criança que eu não sou importante e o mundo não me deve porra nenhuma, cara. Sim. Tá ligado? Então, assim, a gente tem que fazer pela gente mesmo, pobre, rico e tal. Tá, beleza, posso até falar que vim de uma situação mais privilegiada. Isso não quer dizer que eu tenho que lutar menos, não, tenho que lutar muito mais, né? Pelas armas que eu tive mais condição, então talvez eu tenha que ir muito mais forte e trazer mais pessoas comigo. E mostrar isso, a gente tem que ser responsável pela gente mesmo, cara. Não ficar dependendo de nada, dos outros, afim, sabe? Eu acho que esse é o grande lance de tudo, parar um pouco com essa choradeira aí e meter a cara. Cuida do céu e bora pra frente, né? Exato, né? O Rodrigo fala muito isso, eu particularmente sou fã dos americanos, porque a política deles começa no bairro, cara. Sim. A própria sociedade se une e dali eles começam a cobrar acho que era até bom pontuar que assim, você vai ser americano, não necessariamente. Cara, não adianta, o modelo deles é o melhor que existe. É um modelo. Não adianta. É um modelo. Eu digo que a aplicabilidade ou a população, né, tem suas atenuantes ou enfim, coisa tipo, mas o modelo é louvável. Cara, eu sou duramente punido sobre isso e em diversos lugares eu prefiro não me manifestar sobre isso, porque às vezes viram discussões desnecessárias e principalmente com ataques pessoais e não a ideias, que eu acho que o interessante é... Eu posso detestar o teu jeito de pensar, mas eu vou atacar as suas ideias, nunca você. Eu acho que isso não faz sentido nenhum, saca?
Eu acho que... Você tem o direito de exprimir ela. Exato. Como é que é? Eu vou morrer defendendo o seu direito de se manifestar, Sim. independente da maneira que você pense. Eu só penso que as pessoas... Todo tipo de assistencialismo, ele é válido até certo ponto. Tem pessoas que realmente precisam. Mas como um trampolim, cara. Não aquela porra que o cara cai e é juntado. Uma hora ele cansa de cair porque ele sabe que ele vai ficar naquele colo lá o resto da vida e vira um bando de bebê chorão, um bando de gente que acha que é vítima do mundo. Então, tipo, merda, cara. Levanta essa cara aí e vai trabalhar, entendeu? Se vira. É assim que funciona, tu vai ficar esperando o quê? Acho que é mais ou menos isso. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu tenho, vou fazer até um exercício mental que eu estava fazendo, estava conversando com a minha irmã recentemente. A vida é dura, ela é para ser dura, e a dureza, a dificuldade que faz a gente crescer. Só que tem certas pessoas boa parte das pessoas, em algum momento, elas precisam entrar, a vida leva para um lado duro. Então, tem duas classes de pessoas, outras pessoas que se abraçam naquela dificuldade e transformam aquilo como a vida dela, e aí tudo que você ataca, tipo assim, aquela pessoa que, o síndrome de Estocolmo que deu ruim na vida dela. E tem outros que usam aquilo para estilingar, para usar essa mentalidade de agora eu passei por isso eu sei que eu não quero mais isso. Aquela vez só, a gente só evolui na adversidade. Você não evolui na tua zona de conforto. Você não aprende nada novo, né? Então, assim, você precisa se botar em situações desagradáveis para que você evolua. Uma pessoa que só acerta na vida, dificilmente ela vai evoluir. Você precisa errar para você evoluir. E normalmente tem alguém acertando por eles, né, cara? Você não acerta 100% do tempo. Então, a grande questão é essa. A questão da autorresponsabilidade é tão importante e está diretamente atrelado àquilo que a gente falou, a liberdade, a responsabilidade, a disciplina. E não criar desculpa, né? Tipo assim, eu sou de uma minoria, eu sou disso, sou daquilo. Porque justamente você é responsável pelas suas decisões, pelos seus atos. Você vai ter que arcar com as consequências e com os louros das suas decisões. Então, assim, se eu tô onde eu tô hoje, profissionalmente falando, é graças a mim, não é graças a ninguém. Se isso é bom ou se é ruim, é porque foi as minhas atitudes que levaram a isso. E é juízo seu, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Exatamente. Né? Então, assim, essa questão, eu falei, começou-se a delegar tudo ao Estado, às outras pessoas, e com essa ideia de que devemos criar um mundo perfeito, onde não haja violência, onde ninguém faça mal a ninguém, cara. O ser humano não seja mais humano. O ser humano não seja mais humano, que o mundo não seja mais mundo, que a natureza não seja mais natureza. A natureza é violenta. E ela precisa dessa violência para evoluir. Se a gente vivesse na lista do País das Maravilhas, onde tudo é maravilhoso, tudo é lindo, a gente não teria evoluído. Perde a graça. Enfim, nem lá era, mas enfim. Não, as coisas não evoluiriam, porque você precisa do confronto, você precisa do erro, você precisa da diversidade para evoluir, senão você não evolui. É simples. A máxima que cada dia que passa tem sido mais visível, né? De homens fortes criarem tempos fáceis, né? Que criam homens fracos. Que criam tempos difíceis, né? E esse negócio é cíclico, né? É cíclico, né, cara? E a natureza é metal, né? Sim. Eu acho que tudo que a gente fala, questão de liberdade, não é você impor nada, não é você demonstrar que você é mais forte, muito pelo contrário. Eu penso que você é livre, que as pessoas também tenham o mesmo acesso. E isso vale para a liberdade, na minha opinião, vale para todas as bandeiras que são levantadas. O que eu acho muito complicado é que tem umas que parecem que são mais importantes e outras nem tanto na atualidade, né? Todo mundo precisa do mesmo espaço aí, cara. Acho que esse é o grande lance, né? É isso aí, o importante é a liberdade. E a gente recebeu um sinal agora do nosso contra-regra. Ele era diretor, mas ele já tá quase cortando o áudio aqui. Esse aí, então... É que assim, os podcasts, eu vou explicar pra vocês, tá? Os podcasts do Defcon tem que durar no máximo 2 horas, que é o tempo que eu demoro geralmente nas minhas viagens. Que mais que isso, eu não consigo ouvir um podcast só na viagem de ida, tem que ficar quebrando ele. Tem que ser 2 pernas. Tem que ficar quebrando ele, então assim, tem que ser no máximo isso. A gente tem que fazer inclusive amanhã eu vou viajar. E vai escutar a gente? Magnata. Não, porque a gente não vai estar no ar ainda. Quinta-feira que vem? Quinta que vem. Rapaziada, prazer receber vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos. Vou desligar, senão o Luli vai me jogar um troço que eu vou apanhar aqui. E chega. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Só responde se realmente o projeto Tomba gira. Peraí. Volta, cadê? O projétil não tomba. Quando ele sai do cano, ele não tomba. Pessoal, ele tem 4 movimentos básicos, né? Que é precessão, nutação, rotação e... Qual que é o outro? Esqueci. Querido, precessão, rotação, nutação e a trajetória dele. E o outro, translação, né? Que eu esqueci. Mas ele não tomba, ele não capota. Não, ele só não quando capota. bate no corpo. Talvez. E
E com isso, acabamos com mais um mito na DEFCON. Obrigado.